Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Luke. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Leonardo Souza. E este é o Mangá ao Quadrado. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Dessa vez a gente vai fazer um segundo programa de um quadro que a gente fez meio mal menos ali, né? Fez um programa só. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Foi um bom programa, mas a gente não tinha... Discordo. O quê? Não foi um bom programa? Você achou? Só pela opinião de vocês, que o programa tinha muita opinião errada. Ai, cara... O Lucas, ele é rancoroso, né? Ele guarda as coisas tudo, puta merda. Eu já tô me arrependendo de gravar esse programa, porque vamos falar mal aqui do mangá favoritinho aí do Luke, né? Exato. O mangá favorito dele de tudo. Não sei de onde você tirou essa informação, mas... Como o título já diz, nós estamos no quadro Tribunal, e o título é O Povo contra Bakuman. Né? A gente já tinha feito programa sobre One Piece. Basicamente, a gente considerava One Piece uma obra polêmica em termos de pessoas que gostam e pessoas que não gostam. A gente quis discutir isso. Sim. E agora, o novo assunto é Bakuman. Por que Bakuman? A grande questão é que Bakuman, ele foi um mangá que ele teve um começo bem agradável para várias pessoas, e aí em algum ponto a galera começou a divergir. Todo mundo sabe que ponto é esse, né? Não, com certeza. A gente vai chegar a passar por tudo isso, mas a gente quer discutir aqui, expor argumentos dos dois lados, de quem acha que Bakuman realmente merece ser esquecido pelas cagadas que fez, e gente que acha Como que... já foi esquecido, né? Poucas pessoas comentam de Bakuman hoje em dia. Mas até aí pouca pessoa comenta de qualquer coisa que não tá em publicação agora. Ninguém mais fala de Naruto, por exemplo. Não, fala porque tem um Boruto, sei lá. Ninguém Naruto. Ninguém mais fala de Neuro. Ninguém fala de Toriko, Neuro. Bleach. Enfim, e tem gente que gosta de Bakuman e acha que ele é injustiçado. Injustamente julgamos ele mal por alguns deslizes que ele cometeu. Vamos deixar claro quem está de cada lado aqui, né? Porque obviamente tem que estar equilibrado essa disputa. Então eu quero começando falando qual é a relação de vocês com Bakuman. Vocês lembram quando começaram a ler? E sua opinião geral sobre a obra, começando com Judeu Ateu. Ok, olha só, maravilha. Bakuman foi um dos primeiros mangás que eu acompanhei na minha vida, por Scan. Talvez Naruto antes, mas Bakuman foi o primeiro mangá que eu realmente me empolguei. Eu vendia pra todo mundo que eu conhecia esse mangá pra mim. Porra, eu achava a ideia a coisa mais genial do mundo. Um mangá sobre mangakas, super popular, dos caras de Death Note. Eu hypava muito mesmo esse mangá. Eu não sei se você lembra, Luke, mas eu já te conhecia antes do Ao Quadrado, na comunidade do Orkut da de comunidade Bakuman. Eu lembro. Olha só. Eu conhecia as pessoas de lá, visitava lá direto, conversava sobre Bakuman, amava Bakuman, mas Bakuman dura por tempo ou bastante de eu refinar o meu gosto, ler outros mangás e essas coisas, e como o tempo foi passando, eu fui gostando cada vez menos, até chegar ao ponto de que eu olho negativamente até pra parte que eu gostava, sabe? Hoje em dia é muito difícil eu conseguir ver alguma coisa boa em Bakuman, principalmente depois daquele programa que a gente releu o primeiro capítulo, sabe? Desde então, caraca, nem o primeiro capítulo prestava, será que é isso? Aí eu nunca mais consegui gostar de Bakuman de novo. E você, Leonardo? Sua história com Bakuman, como diz você? Bakuman foi, acho que um dos meus mangás que eu acompanhei também. Inclusive, faz tanto tempo isso na minha cabeça, eu era tão burro que por muitos meses eu não tava acompanhando o mangá, porque eu baixava o arquivo do capítulo e eu não conseguia abrir. Ele ficava um formato meio bizarro. E aí um dia eu mostrei pra uma pessoa e o cara falou: tu tem que baixar o WinRAR, né, querido? Porra, eu não duvido que você faria isso até hoje. Talvez eu faria. Mas, enfim, eu era bem idiota, né? E aí eu gostava muito pra caralho, meio que mudou a minha vida, não vou negar, de acompanhar manga, porque antes eu gostava de criar histórias na minha cabeça, e eu deixava na minha cabeça. E Bakuman foi uma das coisas que eu li e vi que, tem pessoas fazendo isso, tem pessoas que ganham dinheiro fazendo isso, e pessoas que nem eu, sabe, pessoas normais. E pessoas adolescentes que estão na escola ainda, que nem eu, olha só, eu sei que isso não é verdade, mas na minha cabeça foi muito bom, e aí foi um dos motivos pra eu começar a fazer quadrinho e tudo mais. E então eu gostava pra caralho, foi meu mangá preferido por muito tempo, talvez seja ainda até hoje meu mangá preferido de coração, assim mesmo que eu saiba dos problemas dele, por isso que eu tô aqui pra defender. Muito bem, pra fazer o equilíbrio
eu vou pra minha posição, porque eu também comecei a acompanhar Bakuman na época que ele começou a sair, né? Coincidentemente foi próximo da época que eu comecei a acompanhar as toques, né? Table of Contents da Shonen Jump, e me interessar bastante por isso. Então acabou calhando, né? Porque eu descobrindo todo esse conceito de que existia ranqueamento nos mangás, e aí o mangá falando sobre esse conceito, e ainda vindo de autores famosos, né? Aí eu lembro que num dos primeiros capítulos a primeira vez que eu ouvi falar de Bakuman é que num dos primeiros capítulos eles citaram One Piece, e aí na comunidade de One Piece alguém falou: olha, esse mangá tá falando de One Piece, como se fosse, nossa, né? Que coisa diferente. Esse mangá que a gente conhece, eles estão falando dele, né? Nossa, né? Que loucura. E, enfim, eu acompanhei durante toda a publicação, do começo ao fim, e eu tive essa subida de pô, tô gostando bastante, tá ficando estranho, não, peraí, tá indo, não, para, caralho, acabou. Você tá descrevendo um encontro ruim, parece. Ouça de novo esse áudio com isso em mente, que na minha cabeça foi muito bom. E é isso aí, eu terminei desgostando bastante de Bakuman, e é onde eu estou agora. É onde eu estou agora. Luke, você? Vamos lá. Que nem o Judeu e o Leonardo, e acho que todo mundo, foi realmente um dos primeiros, talvez o primeiro mangá que eu li por esse ano. Eu não lembro qual foi a ordem exatamente de eu ter lido Bakuman e ter entrado na comunidade da Shonen Jump pra começar a discutir as toques e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu primeiro, mas foi mais ou menos ao mesmo tempo, e aí essa leitura foi muito informada por essa... nossa, eu tô lendo esse negócio em Bakuman que eu tô usando como informação pra vida real e analisar mangás de verdade, assim. É fascinante isso. Mas eu acompanhei por muito tempo, participei da comunidade do Orkut com o Judeu, sempre gostei muito do mangá. Aí tem aquele momento que o mangá piora, né? Como todo mundo falou. E eu terminei o mangá um pouco desanimado, assim, acho que isso é impossível. E esse podcast veio foi sugestão minha e tal. Mas é diferente do de One Piece, que era meu mangá favorito, eu tava realmente querendo defender ele. Aqui meu papel é mais, não era tão ruim assim. Tem coisas... Você quer proteger a memória do Bakuman. É mais não é falar, esse mangá é realmente bom pra caralho, é mais falar, não é tão ruim assim. Vamos aproveitar o que presta no mangá, que tem coisas. É tipo quando o Silvio Santos morrer, aí você vai falar, essas besteiras que ele falou nos últimos anos aí, esse não era o Silvio Santos de verdade, né? Vamos lembrar bem disso. Sim, porque o Judeu é um exemplo vivo disso, que o final do mangá ser ruim, ou o meio pro final, enfim, fez o antes piorar. Não necessariamente, sabe? Não é porque o final é ruim que o começo é ruim também, automaticamente. Inclusive, eu vou já dar um spoiler de uma opinião aqui. Primeiro, eu nunca achei que toda a segunda metade é ruim. Eu sempre achei que tinha uns arcos que salvavam bem ali. E eu acho que muito do que fez a nossa opinião do mangá piorar da segunda metade é aquilo que tem uma parte que ele claramente devia estar indo pro final e ele não estava indo pro final. Mas se você desconsiderar isso, tem coisas decentes ali. Se você desconsiderar o fato que não terminou. Vamos ver isso. Eu acho que a primeira pergunta que eu quero que a gente tente chegar a um consenso aqui, que eu acho que é bem fácil da gente chegar, mas em que momento teve essa virada? Eu acho que todo mundo concorda que foi ali na hora que falou, então, tá vendo esse mangá aqui que faz todo sentido ele ser o mangá que vai ter anime? Ele não vai ter anime. Exato. Eu acho que Reverse foi o problema. A existência desse Reverse, o último mangá deles. Reverse veio bem depois ainda. Não, sim, mas o fato de Reverse ter que existir, entendeu? Tinha que ter seguido um arco bonito pra menina fazer o anime e tudo mais, e não fazer o negócio correndo. Tinha que ter feito com o PCP o que foi feito corrido com Reverse ali no final, né? Eu vou falar que eu concordo, esse é o momento que me deixa puta até hoje, por mais que eu goste do mangá. PCP deveria ter sido anime, a desculpa que eles dão não faz sentido nenhum, é só pra alongar o mangá. Só que eu acho que Reverse é um mangá que combina mais pra ser a obra final dos caras. Eu acho que é um mangá que representa mais o estilo artístico do Ashiro Agimoto. Então, poderia ter vindo ele e não PCP, talvez, ou o PCP ter sido uma obra menor, ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a existência de Reverse por si só é válida. O problema foi como ela veio. Tá. Que merda, Lucas, eu tô discordando de ti.
A gente era pra estar dos lados. Mas eu acho que a existência de reverso é um dos grandes... Pra mim parece filler, é uma loucura. Não faz sentido a existência, não tem porquê. Eu não tô falando do que é. O mangá em si poderia, é um mangá que mais incorpora a essência do mangaka Hashimoto. Eu concordo, realmente. Parece mais decente. Mas eu nunca ia reclamar se tivesse terminado com o PCP, porque eu nunca ia descobrir que tinha um reverso. Não, e PCP é melhor do que reverso, como obra também, né? Vou combinar. Porque eles exploram, eles mostram mais como é PCP, fico muito puto que eles falam assim, não, importantíssima a última página, e a última página do mangá é uma bosta, e o final do Reverse não é nada genial, eles tratam como se fosse super genial e uma bosta. O final do Reverse é legal, eu gosto do final do Reverse. Mas calma lá, peraí, que eu tô achando interessante essa discussão da gente tentar definir se Reverse era de fato o ápice deles, e vocês falaram aí, o Judeu concordou inclusive, que Reverse representava melhor a Shiragimuto. Por que vocês acham isso? Vocês não acham que vocês não acham que contradiz? Porque pra todos os efeitos, toda a carreira deles como dupla foi meio que tentando fazer o mangá do jeito que eles queriam, subvertendo até o que era padrão na própria revista. E aí o mangá final deles é eles se ancorando no Battle Shonen, sabe? Porque não. Exatamente isso. O mangá deles, eles usando o Battle Shonen pra fazer uma história característica deles. Eles usando o que eles aprenderam com o maior rival deles, que era o Nizuma, que era o gênio dos Battle Shonens, pra fazer um mangá que incorporava tudo que eles aprenderam com o estilo não mainstream deles. Pra mim, Reverse os caras finalmente fizeram Death Note. É isso. Eles tiveram uma carreira inteira pra conseguir fazer o Death Note, pra eles terem meio que a liberdade autoral e a experiência pra fazer, e foram lá e fizeram. Eu não achava Reverse nem um pouco shonenzesco demais, ao contrário. O PCC ali, que era... PCP. Não, sei, tô de sacanagem. O PCC era o One Shot, que era a party... Não. Qualquer? Perfect Dream Club. PCC. Exato. Era PCC era o modo original. Era PCC. O PCC que era shonenzão, que o Reverse parece bem mais... Não, a BCP era sketch dance total, não era shonenzão. Mas Reverse parece o Death Note deles. O Reverse tem todo um negócio de inverter valores. Dois personagens são heróis e são meio escrotos, tem uma coisa assim. Em retrospecto, Reverse é Platina End, na verdade. Eu quero lembrar bem do mangá, não fala isso. Mas é um mangá que tinha esses dois demônios e tal, e um era mais do bem e do mal, mas eles ainda eram meio que demônios e tal. Tinha esse conflito psicológico deles, que era o que o Takagi sabia fazer super bem, e ele tava usando isso pra uma história fechadinha e não pra, sei lá, algo mais episódico, fazendo crimes perfeitos. Era legal, mas não era o que você via ele fazendo. Talvez a ideia seja mais da Shiragimuto, mas é que foi tão mal desenvolvido o Reverso, porque o PCP, isso inclusive é uma das partes boas do mangá, o PCP foi construído de um jeito muito inteligente, juntando as coisas que eles tinham feito antes, criando um conceito pra história e tal, e o jeito que eles criando têm a evolução ideia, do mangá, né? Sim. O mangá ele vai modificando ao longo do lançamento, eles vão introduzir um rival, aí tem aquela que eles brincam com a página colorida, sabe? Tem várias coisas ali. Sim. Não, e também até no sentido de produção, porque ele mostra fazendo design, como o design é afetado pelo roteiro que vai sendo escrito e tal, antes de publicar. Sim, é super detalhado. É uma das partes que eu mais gosto do mangá. Mas eu acho que a Reverse faz um pouco disso também. Não faz mais corrida e tudo mais, e por isso que a parte de PCP é melhor. Mas tem um pouco disso, eles têm pensando num design, pensando em fazer algo que usa as habilidades deles e tudo mais. Eles fala claramente que eles foram inspirados pelo Nizuma, eu gosto desse detalhe. Mas eu não lembro do plot de Reverse, eu lembro muito bem do plot de PCP. Muito claramente. Exato. Porque, o argumento aqui é só que eu concordo com o Luke, que Reverse parece mais a obra-prima deles pra virar um anime do que o PCP, mas é claro que todo o arco que envolveu esse mangá foi muito cagado, porque foi corrido demais, sabe? Agora que eu tô parando pra pensar... Mas você vê que era uma obra super ambiciosa e tudo mais, que eles tinha uma dedicação autoral mó grande deles. Sim. Mas eu tô pensando agora, não seria muito mais fácil eles fazerem o PCP virar um anime e a menina não conseguiu o papel? Seria um jeito bem mais lógico. Uma ideia, hein? Seria, né? Porra, não é? E daí ela falha e aí eles têm que continuar, entendeu? Tanto que eles falharam já, então... Tão simples, enfim.
Ah, não, ele é o mais idiota do mundo que tem reclamação demais de fã, de mãe. Não, teve um cara que entrou no banco, isso que fode tudo. O cara entrou no banco e deixou não, essa do banco veio depois, volume. Coisa. Enfim. Mas Daqui pra frente, eu quero falar dessa parte pra frente, porque dessa parte pra frente que é a parte mais polêmica. Mas antes disso, Judeu, você lembra de alguma coisa nessa, entre aspas, primeira parte de Bakuman problemática? O cachorro vem depois, né? Vem cara depois. do cachorro. Vem imediatamente depois. Imediatamente Que é pra depois, abrir né? a porta. Acho que é o próximo lá. Eu gosto do cachorro. Bom, é que eu tenho que falar bem, né? Eu vou falar da parte que eu gosto, então... Não Eu não consigo lembrar de nada que me... Tipo, é porque eu não tenho a memória tão clara do mangá na minha cabeça. Mas tudo que é muito impactante de ruim, com certeza na segunda parte. Da primeira, é só... O primeiro capítulo tu não gosta? Né? O primeiro capítulo E o machismo, né? Tipo, eu ia falar isso, né? Mas eu acho que é porque eu achava que era muito óbvio. A gente tá num programa com 4 homens aqui, mas... É que com certeza. ele já foi considerado culpado nisso, a gente não tá julgando esse crime deles, né? O crime de machismo, porque isso aí já foram condenados, isso aí não tem nem como recorrer mais. É um mangá do Boba, né? A gente já é óbvio isso. Se tem algo que eu posso talvez tentar conversar sobre se é uma... Talvez na concepção geral do mangá um problema é o foco no romance, quando tem, sabe? Toda vez que comenta-se sobre o romance é idiota. É idiota toda vez, é impressionante. Ela indo lá com ele no hospital é muito idiota. Não, ela vai no hospital pra ajudar ele, aí ela chega lá e fala assim, não, quer saber? Desenhar mesmo, vai. Sabe? Caralho, que merda, o moleque tá morrendo, cara. Ajuda ele. Sim. Essas partes do relacionamento deles, toda vez que começava a ficar, puta... Parou o mangá agora. Parou o mangá pra ter essa merda. O relacionamento deles é uma ideia que eu não sei como que alguém deu green light nisso. Não é possível. Eu consigo entender, porque Bakuman é claramente uma obra mais anacrônica, assim, ele defende coisas antigas. Tudo é antigo. Os autores antigos eram melhores. O jeito de fazer mangá antigo era melhor. E aí o amor antigo é melhor também. Eu acho que esse talvez seja os maiores problemas, né? Toda vez que caminha pro romance, e aí, obviamente, o machismo que já bateu o martelo. Eu acho que esses eram os problemas que tinham antes. Mas, como a gente concordou, eu acho que daqui pra PCP, não ganhando anime pra frente, que começa a ficar tudo meio estranho. E aí, por exemplo, um dos pontos que vem logo em seguida, que é o surgimento do Miura como editor. Eu não considero, embora ele seja um personagem chato e que traz uns conflitos desnecessários pra história, eu entendo a existência dele, eu não considero isso como um ponto negativo 100%, porque, sei lá, eles devem existir editores ruins e aí é interessante a história retratar editores ruins, sabe? Sim. Eu não gosto disso. Eu gosto dessa parte do Miura e eu vou já pegar isso pra comentar um negócio geral do mangá, que foi o que me fez perceber que tinha alguma coisa válida até na parte 1. Eu não gosto de boa parte da segunda metade, eu sei, mas eu acho que o Oba é um roteirista melhor do que a gente dá crédito, e até esses arcos meio ruins, ele tava querendo chegar em algum lugar, sabe? Ele tava querendo mostrar alguma coisa dessa temática do mangá. O arco do Miura mostra como eles lidarem com editores que eles não concordam, fazer um mangá um pouco mais pensando só em popularidade. O arco do cara do cachorro mostra um cara tentando lidar com a família e fazer um mangá dele. Eles comentam um pouco sobre mangá como arte, mangá como entretenimento também. Até o Nanamine tenta discutir um pouco sobre, sabe, a forma de produção da Jump e como, se ela é ultrapassada ou não e tudo mais. Ele sempre tentava introduzir algum conceito novo e discutir ele. Não era sempre bem sucedido. Eu queria concordar com você, mas aí você vem defender o cara do cachorro e o Nanamine tá difícil. Mas essencialmente eu concordo com você que o pessoal reclama muito do Miura como editor, porque é chato, né? Não é que é chato, é porque o cara é um cara chato. Isso é fantástico. Tipo, eu acho até meio corajoso eles terem, tipo, colocarem esse cara que é chato mesmo pra lidar com os protagonistas, e é uma retratação, parece meio fiel sobre a dificuldade de lidar com um editor que não é tão bom, sabe? Não tem uma passagem que aquele cara que era assistente deles, ele era editoriado pelo Miura, aí ele foi cancelado, aí ele ligou pra eles e falou assim, porra, não ouve esse Miura não, cara, esse cara é muito ruim. Eu acho que sim, eu tô pensando aqui. É o Takahama, né? O ele é sempre... é o Takahama, ele mesmo, cabeça de coco. O melhor mangaka de Bakuman. Melhor mangaka. Verdade, concordo, Lucas. Nossa, ele tinha aquele, não sei o que lá, Justice, não era? Qual que era? Seikato? Ele é o cara do cabelo estranho, o dinheiro e depois o mangá dos advogados, que eram os melhores mangás dessa revista. Puta merda, eu queria meter os dois. Daí é Seikato no Justice, no Justice. É alguma coisa assim, eu não lembro o nome de advogados. Mikatas Justice. Isso, esse aí. Eu acho que o Miura é uma ideia interessante,
interessante, mas durou tempo demais. E também eu acho que esse é o problema do Oba. Ele tem muitas ideias, até demais eu diria, mas ele sabe escrever. Ele sabe escrever elas quando ele quer. Então tem várias ideias boas no meio do mangá que tipo, a gente às vezes esquece, mas acompanhando semanalmente era bom. Tem aquele capítulo que eles têm que fazer 3 mangás em uma semana, uma coisa assim, que eles se matam, contratam 1 milhão de... Sim. Tipo, como capítulo sozinho, ele é muito bom. Tem vários arquinhos pequenininhos, assim, que o cara teve uma ideia de coisas relacionadas ao mangá, e ele desenvolve bem satisfatoriamente. Eu acho que a parte do Miura, o que eu... Ainda falando dele, antes da gente seguir adiante, mas eu acho que o maior problema dele é... Ele traz um arco de acontecimentos que você fala, pô, interessante, vamos ver pra onde vai. E aí meio que não termina esse arco, sabe? Em algum ponto eles falam assim, esse cara é ruim mesmo, o bom mesmo era o anterior, então tchau e vamos pro anterior, sabe? O Hattori. Eles nunca resolvem um arco pro Miura, não é como se ele fosse melhorar, se tivesse uma redenção, não, ele é um escroto até o fim. Sim. Mas isso não faz certo sentido, talvez? Mas faz sentido que, sei lá, alguém morrer também. O autor morrer, ser assassinado por um fã. E poderia fazer sentido, mas não quer dizer que tem que botar no mangá, entendeu? Que é ruim, mas é porque a impressão que dá quando ele surge é que é meio que mostrou o arco de vários autores, aí também mostrando o arco de evolução de um editor, e aí só que ele não tem evolução. Ele não tem essa passagem de evolução, né? Miura é um problema de fato. Tem mais uma coisa que eu gostaria de reclamar, que é meio que desde o começo do mangá, é a arte. Mas, é assim, eu quero conversar mais à frente se a arte dele só piora ou só estiliza conforme o tempo. Mas uma coisa que eu definitivamente é a maior decepção pra mim com Bakuman é o negócio dos personagens não envelhecerem. Porque eu achei que era a maior oportunidade de novo do Obata fazer a mesma coisa que ele fez com o Hikaru no Go. O personagem crescia muito vagarosamente durante o mangá, e aí quando tá no final, o cara tá mó adultão e você não percebeu. É impressionante, você não percebe o personagem crescendo nos time skips. E Bakuman teve toda a oportunidade de fazer isso, ele não fez, né? Porra, ele teve vários momentos ali, principalmente da parte do PCP pra frente, que, na verdade, antes também até, que davam saltos de meses, assim, sabe? Vou trabalhar nisso aqui, aí 6 meses depois, sabe? Porra, sei lá, faz o cabelo crescer, muda a roupa. Os caras usam os mesmos estilos de roupa até o final do mangá, cara. O cara com 30 anos de idade aí, virgão de 30 anos de idade, usando a mesma roupinha de adolescente. Com 22, tá? Só pra constar. Se eu não me engano, o mangá acaba em, tipo, 2027, uma coisa assim. Ele acaba muito no futuro. Vai de 2009 a 2018, uma coisa assim. Ele não terminou com 30 anos, não, só pra constar. É tipo 20, bem pouquinho. Porque eles começam começam muito jovens, eles com 15 anos. E aí... Esse conceito do mangá é meio maluco se a gente parar pra pensar, né? Tipo, são 2 adolescentes que querem fazer mangá, e aí tem essa história da menina, de uma promessa louca. E, cada ideia maluca. Como é que as pessoas aceitam isso? A parte deles serem adolescentes, olha, é verdadeira, porque eu já vi em Manga Helpers da vida que teve um cara na Sunday que fez um one shot lá com 16 anos publicado na revista. E eles demoraram pra ter a série de verdade. Eles não fizeram com 14 anos, já estavam publicados. Só o Age, que era um prodígio e tal. Mas assim, eu entendo essa parte como uma parte romantizada, ou que eles, onde eles foram além da realidade pra tornar, sabe, ter conflitos interessantes. Sim. Até o próprio fato deles, sei lá, no final é um Battle Shonen de mangaka. Ter essa rivalidade de um mangaka ir na casa do outro e falar, eu vou ser melhor que você e ir embora, isso não existe. Não existe. Acho que nenhum mangaka vê outro mangaka. Sabe? Então, eu entendo isso como parte da romantização da história. Essa parte eu não me incomodo. Sabe, tipo, o moleque foi pro hospital, aí, vamos colocar o mangá dele em ato. Aí, não, vamos fazer uma greve. Porra, não, impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer na realidade. Mas faz parte da dramatização, ok. Beleza, Miura passou e o cachorro. Qual que é o problema do cachorro? Qual que é o problema do cachorro, gente? Eu não tenho problema com o cachorro, eu gosto do cachorro. O meu problema com o cachorro não é o cachorro em si. É que tem uma parte que o Takagi vai ficar uns dias na casa dele pra ajudar ele a escrever o mangá e tal, e passar a tocha pro cara se escrever sozinho. Isso se transforma numa discussãozinha de mal entendido que dura uns 3 capítulos. E é tão idiota. Cara, eu odeio... Nossa, isso é um problema de Bakuman. Eu odeio esses mal entendidos de disse-me-disse, sabe? Puta que pariu, cara. Assim. Porra, cara. Não, mas no começo do mangá eles se separam por causa disso. Eles se separam por causa disso. Mas é essa e essa. São 2 vezes.
Tem uma vez que o Takagi tá saindo com aquela menina lá que era a fodona escritora lá, e aí a mulher dele descobre, aí eles discutem, só que aí isso resulta que o Azuki e o outro moleque lá, eles se separam, sabe? Porque por um outro mal entendido. Aí você fala assim, meu Deus, cara, que drama idiota, sabe? Vai se fuder, cara, isso é um não drama. É mal entendido de Friends, sabe? Não é mal entendido de Shonen Jump. Vai se fuder, cara. Se bem que o meu maior problema com o cachorro, o cara do cachorro, é que você comentou aí, eu tentei concordar, pelo menos com a parte do Miura, Luke, sobre as mensagens que o mangá tenta passar e tal. Mas no geral, ou a mensagem é idiota, quase todas desse mangá, ou é idiota ou é óbvio, sabe? Então esse cara do cachorro, qual é a mensagem? Tem gente que não leva mangá como arte, hein? E aí o cara vai lá e, não, mas olha isso aqui, ó, é arte sim. E aí é isso. Você simplificou demais o que acontece, Judeu. É arte sim, pois cachorro. Exato. Caralho, mano. E é totalmente não isso. Mas enfim, o que eu falei não é nem julgando a qualidade de como a mensagem é tratada ou não. Eu só falei que o Oba sempre tem uma ideia e vai desenvolvendo ela. E até nos arcos mais ruinzinhos ele tá se dedicando a um conceito novo e tá de forma decentemente estruturada, sabe? Ele não é um roteirista ruim. Eu concordo com o Judeu que a mensagem é geralmente idiota ou óbvia. Mais comum ser idiota, porque o cara, ele é um velho paia. Mas mesmo assim, eu acho que é bem escrita relativamente essa parte do cachorro. Eles resolvem o conflito esse de uma forma meio idiota também, porque o conflito era idiota e eles, tipo, resolvem, o cara chega e fala, não era o que tu tá pensando. Ele fala, eu sou um idiota, me dá um soco na cara. E eles começam a se dar soco na cara. Tá entendendo? Eu acho que ele é consciente da idiotice desse momento. Mas eu quero defender essa parte da discussão sobre arte e entretenimento, porque o mangá não é tão óbvio assim. Eu lembro dessa parte. Tem uma discussão lá com os assistentes deles, e tem aquele, eu não sei se vocês lembram, tem aquele assistente todo artistazão hipster, tem o assistente do cachorro e tem aquele assistente Naruto empolgado. Eles têm uma discussão bem sincera, assim, sabe, sobre qual o valor do mangá e como mídia e tudo mais. E o Mashiro fala, sabe, que não tá no lugar deles definir, tipo, falar sobre como arte ou como entretenimento, que o ideal é só fazer o seu melhor, ou alguma coisa do tipo. É simples e tudo mais, mas não é essa coisa tão, não, o mangá é artezinha. É uma discussão sobre o papel de mangá na mídia, que eu acho válido, de fato. Um pouco a mãe do menino achar que mangá é bobagem, eu acho um pouco forçado. Não, sim. Não vou negar. Mas eu acho mas realmente existe uma discussão interessante, principalmente com os assistentes. O moleque em si, é que eu não acho o moleque tão... Ele é um pouco chatinho, assim, mas é uma ideia, é uma história interessante, eu acho, a história dele. Porque ele era um personagem meio nada, que de repente ganhou um peso grande e teve uma ideia. Esse é um das minhas reclamações, que ele é um personagem que ele era tipo nada, mas ainda ele era um nada e novo, sabe? Tinha tanto personagem interessante que já tinha sido apresentado, com dramas interessantes que poderiam ser levados adiante. Tinha um cara já que era um mangaka, que ele era o da arte acima de tudo, sabe? O cara que o mangá preferido dele era Phoenix. Dava pra usar esse cara, dava pra usar a menininha. Mas esse cara tá nesse arco. Tá nesse arco, mas o foco foi no menino aleatório que acabou de chegar e tinha um cachorro, é só isso, sabe? Tipo, eu cheguei agora e tem um cachorro. Isso é o que eu falei sobre ele, o autor ter várias ideias loucas, assim, porque ele vai colocando uns personagens do nada só pra desenvolver aquela ideia e depois é isso aí. Tipo aquele menino que usa um oclão, que não sabe falar com as pessoas. Lá no finalzinho, né? Tem esse cara. Ele apresentou, não é só no final, ele tá um pouco antes, eu acho. Mas ele apresentou esse cara, meio que desenvolveu mais ou menos, tipo, deu uma importânciazinha, e o cara some, nunca é desenvolvido, não acontece nada. Esse não é aquele cara que fazia uns mangás mó underground também? Sim. Que tinha aquele momento que ele vai pra um negócio de guria, sei lá, um strip club e estraga o mangá dele por causa disso? Sim. Tem True Human. Caralho, eu acho engraçado a existência desse personagem, mas realmente ele desaparece. Eu descobri, eu relembrei que ele existia, procurando resumos aqui, aí apareceu uma lista de personagens, e eu falei, quem que é esse cara? Aí eu procurei no Google, eu vi a cara dele, eu não reconheci, eu não sabia quem era esse cara, eu não sabia qual era o conflito, qual que é o conflito dele, eu não lembrava qual que era o conflito dele, eu não lembrava o destino dele, eu não lembrava de nada desse cara, eu não lembrava que ele existia, simples assim. Mas então, parte de mim gosta até desse cara, porque ele não é parte decente de nenhum arco em específico, mas uma coisa que eu gosto em Bakuman é como ele retrata de forma bem ampla até
vários tipos de escritores, tipos de artista. Mas só que ele não dá relevância pra isso, esse é o problema. Tipo, ele só apresenta e é isso aí. Vai tomar no cu o personagem secundário em Bakuman no geral, sabe? Nenhum é interessante. Não, então, lembra que teve um arco... Mas esse cara não era tão relevante assim, então acho que só o fato dele existir e ter mostrado um pouquinho um outro tipo de pessoa fazendo mangá, eu acho que já é válido bastante. Vocês mas que lembram ele poderia ter tido um final melhor. No começo tinha um arco que eles estavam disputando um prêmio com um cara que ele era cantor. Sim. Nossa. Color Physical, eu acho que era o nome do mangá dele. Color Physical. Color. Caraca. Bom, a gente tá enrolando, mas logo em seguida tá chegando ele, né? Nanamini 1 não é tão ruim assim. Uma coisa antes só. O Júlio tava falando dos personagens secundários, e isso que eu fui das ideias loucas. Ele traz a Iwase de volta. Isso é uma coisa que eu fico não entendo por que ele faz isso. Acho que tem um momento que ele traz até aquele menino que o Takagi dá um soco na cara de volta, não tem? Por uns... ele vira um ataquinho babão e acho que ele que ajuda a expor a Azuki. Não tem um negócio desses? O Nakai. Lembra do Nakai? Não, o Nakai. Trazendo o Nakai de volta. Tipo assim. Que pariu, mano. Cara, não, mas trazer o Nakai de volta foi o pior de todos, porque cagou no personagem de uma maneira, sabe, é nojento. Eu achei interessante, porque ele mostrou que esse personagem, ele sempre, assim, esse personagem sempre foi escroto, né? Sabe? Não, mas ele tinha tido uma redenção, mais ou menos, no final do criar, porque ele voltou pra casa, quis virar um adulto de verdade e tal. E depois revelou que não. A ideia é que você foi tão escroto que, mano, para de ser mangaka, vai fazer outra coisa. Aí ele volta com ele, tentando dar mais uma redenção pra ele, sabe? E falhando de novo. Não tem redenção no final. Ele fica um bosta até o final e é isso. Não, o mangá trata ele de uma forma tão caralho. Ele é só esse obeso que só pensa em comer e nojento que só quer ficar pensando nas menininhas que são assistentes da Oki. Sim. Não, e no começo do mangá ele era interessante. Eu gostava dele. Ele tinha umas conversas boas com o Mashiro e tal. E aí, de novo, ele era um tipo de pessoa, assim. Ele cara super assistente há muito tempo, que não teve mais chance de verdade na revista, blá blá blá. Era uma história interessante. E o final também era interessante, o fato dele desistir de fato, né? Eu achava interessante ele desistir, voltar pra casa e fazer outra coisa da vida. É um conceito legal. Esses mangakas que não dão certo, entendeu? Porque existe. E aí... Não. Então não. Tinha que ter sofrido mais, talvez, só. Nossa, coitado do cara. Não. Ele sofreu pra caralho, Judeu. Sofreu pra caralho. Ele tentou subornar a menina lá. Eu só desenho um mangá pra você, se você der pra mim. Filha da puta, cara. Tinha que sofrer mais. Bom, ele é. Mas inclusive, é um roteirista que tá fazendo ele. O mangá escrotiza muito ele. Até depois dessa parte. Agora o ponto é... Chegou. O Luke soltou aí, meio vagamente, que Nanamini 1 não é tão ruim. Eu quero que antes de tudo a gente tente aqui. Eu queria que a gente aqui tentasse relembrar exatamente o arco de acontecimentos desse primeiro Nanamini. Só pra todo mundo tá na mesma pauta. O que era mesmo? Quer que eu faça isso? Por favor, O que ele fez no primeiro? O primeiro é o. Que eu fazer mangá na internet. O primeiro tem esse cara. Os mangakas. Eu tenho esse cara que faz um one shot. Não, calma. Primeiro, isso é logo depois do Mashiro do Taka querendo fazer um mangá depois do PCP, porque PCP não vai conseguir ganhar um anime. Eles querem fazer algo mais mainstream, não mainstream e ainda, tipo, chamativo e tudo mais. Trazer o mainstream pra falar do mainstream, alguma coisa assim. Aí surge esse one shot na Golden Future Cup ou qualquer competição de one shot da Jump, que é super interessante. Aliás, tem um adendo. Esse mangá se chama Shinjitsu no Kyoshitsu, e é um mangá que quase foi recusado pela Jump no mundo de Bakuman. E pensa nas iniciais desse mangá, e que a época que esse mangá foi lançado. Era Shingeki no Kyoji. Ele tinha uma... Era Shingeki no Kyoji. Ele tinha uma referência meio obscura de... Porque existia essa lenda que Shingeki no Kyojin foi recusado pela Jump, e aí o cara procurou outro lugar e foi o sucesso que foi. Sim. E aí era meio que a piada que o mangá... Piada não, né? Uma referência que o mangá que esse cara fez, ele também foi meio que rejeitado pela Jump, mas não foi ao mesmo tempo. Aí fez um pouco diferente em cima dele, mas partiu disso. Que chapa branca esse Oba, né? Tipo, o cara tá defendendo a Jump, basicamente, dessa polêmica. Então, continuando. Porque tem esse cara, o Mashiro e o Takagi tem que julgar o mangá, eles foram convidados porque já tava tendo uma série em andamento, blá blá blá. E aí esse cara, o Nanamini aparece lá na editora, ele parecia um cara super empolgado lá e tal, só que aí revela
faz aquele sorriso maléfico Oba, e ele tipo, quer Ele é o L. destruir a Jump por dentro e fazer um mangá junto com 50 pessoas na internet, ele não confia em editores, ele quer fazer um mangá dele e tudo mais. Destruir Aí a o Mashiro Jump por pensa, dentro. não é assim também, eu tô exagerando, o mangá não é tão... Na segunda parte depois Na segunda parte mas nessa não. E aí o Mashiro Takagi fala, não, vou mostrar que nosso jeito de fazer um mangá é melhor que ele. E a parte que eu acho decente, de novo, porque eu acho que o mangá abre uma discussão válida sobre o processo de produção da Jump. Quando ele mostra que ele fez um mangá desse jeito e tudo mais, os editores pensam, assim, o quão válido é o jeito dele. O Takagi olha, bom, sabe, o objetivo é fazer um mangá interessante, então se ele tá conseguindo dar resultado e tal, claro que como o Bakuman é um mangá da Jump, ele não vai ser totalmente a favor disso. Mas ele dá argumentos bem válidos de por que não dá certo. O Bakuman tem uma discussão interessante sobre o processo criativo, de como, sabe, mangá feito por comitê não vai dar certo, porque não vai ter uma mão autoral decente. Que é a desculpinha. Miguel. É o miguezão que eles são, né? Vocês não deixam. Não. Então, O argumento certo é que são muitas ideias que não vão, de muitas pessoas diferentes, que não vão estar coesas dentro de uma obra só. Já vou falar de cinema. Que funciona muito bem. Diretor, verdade e uma hierarquia. Às vezes. Ele era o diretor. Não. Deixa eu falar. Todo o arco, inclusive depois, o negócio do Nanamine é tentando cagar em cima da ideia de quarto de roteirista. É isso que é. Sim. Todas as ideias dele é basicamente... Essa primeira menos, né? Que é mais pra um comitê, que nem o Luke falou. Que é, tipo, o cara joga o mangá dele na internet e aí deixa as pessoas julgando e ele vai montando a história de acordo com isso. Isso é meio bizarro mesmo. Não é um quarto de roteiristas. Tem sentido no que eles estão fazendo, por que não dá certo. Isso que eu tô falando. Mas o problema é, se a ideia é ter uma conversa, pau no cu do Oba. Porque ele tem uma conversa, mas sempre termina, não, o jeito da Jump é o correto, não existe nunca um jeito melhor. Então, o Bakuman fala que o jeito da Jump tá mais certo do Nanamine, mas sempre que tem esse arco, eles comentam assim, de como a Jump é um pouco errada. O Bakuman é um mangá um pouco menos a favor da Jump do que parece ser. Não, é sério? Não, é sério. Não é. Inclusive, toda a razão da existência do time Fukuda lá é mostrando que eles falam de como o sistema de questionário não faz muito sentido, de como eles estão desmerecem os mangás. O sistema de questionário não faz muito sentido, porém, vamos todos concorrer usando ele como base. Sim. Não, e tipo, o Bakuman ele é rebelde, mas bem de leve. Tipo, é o rebelde que na verdade apoia. Ele fica tipo... Sim, rebelde pior ainda, na verdade, ele quer que a Jump seja mais Jump. Eles acham que a Jump não tá muito Jump. Que a Jump tem que ser como ela era antigamente. Pra mim parece muito mais isso. Que nem o maior problema, objetivamente falando, da Jump é esse negócio deles fazerem os caras trabalharem demais, sabe? Não dá pra... O mangaka direto desmaia, direto vai pro hospital. Não é uma condição de trabalho real. E aí o mangá aponta pra isso. O cara foi pro hospital. Mas não... Ó como é da hora ele ir pro hospital. Ele tá desenhando no hospital. Ó que da hora, meu. Ó que bonito, que romântico. Não, cara, não é da hora não, sabe? Não, ó o cara aqui, ó. Ele quer fazer o mangá dele ficar em primeiro por 8 semanas pra ele poder terminar o seu próprio mangá. Porra, cara, o mangá é dele. Deixa ele só terminar o mangá. Sabe? Ele não precisa provar nada, sabe? Ele pode só então, falar, vamos quando terminar? O Crow termina, o lado do Nizuma tá certo. Ele ganha o direito de terminar o manga dele. Pois é, de uma não forma esse é absurdo. Esse é absurdo, não deveria ser. É absurdo. Precisava ganhar o direito. O jeito da Jump é absurdo. O Nizuma tá tentando mudar aquilo. Não, mas ele romantiza. Ó como é bonito você ter que lutar pelo direito de terminar. Não é bonito. O bonito não é ter que lutar. O bonito é ele ter conseguido. Não, mas o fato de ele ter lutado já é um erro, Lucas. Não é um erro se ele está mostrando que o jeito da Jump é errado. Mas ele ainda não, mas ele não mostrou que o jeito da Jump é errado. Claro que mostrou. Ele tá do lado do Nizuma nesse arco. Então, claramente, o jeito certo é terminar o mangá. Pelo contrário, ele coloca todos os outros mangakas pra tentar impedir o Nizuma de terminar o mangá. Mas todo mundo, tipo, eles falam assim, se a gente ficar melhor que você... Tá do lado de não terminar o mangá, mas é porque eles são rivais, eles querem ganhar do Nizuma na popularidade. Tanto que quando o mangá termina, vai todo mundo lá, tipo, dar parabéns pra ele e tudo mais, por ele ter terminado o mangá do jeito dele. Porra, pelo menos isso, assim, né? É assim que é isso, né? Eu fico imaginando se, tipo, o Nizuma tivesse perdido essa aposta, o que ele ia fazer pra continuar a história? Se ele tivesse perdido no capítulo 9, tá ligado? Capítulo pra acabar, ele ia ter que, depois que a competição acaba, ele tinha 5 capítulos pra fechar a história. Aí ele provavelmente ia fazer uns 5 capítulos pra criar um
arco novo. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer que nem Bakuman fez. Vai ver se é por isso que Bakuman terminou. Ele tava com uma aposta ali com o pessoal editorial e os mangakas da Jump e não conseguiram, né? Aí tiveram que enrolar mais. Aliás, é sempre interessante pensar nesse mundo fictício em que não existe mais One Piece, né? Não, então, One Piece existe até uma boa parte do tempo do mangá. Porque eu lembro, quando eu tava saindo do Trap, ou até o começo do PCP, eles sempre tinham aquelas toquezinhas, era sempre tipo, primeiro, segundo, quarto, quinto, ou primeiro, terceiro, quarto, quinto. Sempre tinha um lugar ali no top 5 que eles não falavam quem era. Porque não era nenhum dos protagonistas. E eu gosto de imaginar que era One Piece. Ou pode ser Boku no Hero, pode ser Promised Neverland. Ou esses mangás que lançaram depois que o Bakuman terminou. Vocês sabem o que é. Ela era To Love Ru. Porque eu li To Love Ru só por causa de Bakuman, sabia? Coitado de você. Era o preferido do Fukuda. Inclusive, Fukuda, o Julia falou que os personagens secundários são ruins, a maioria são, mas o Fukuda é um puta personagem. Não, o Fukuda é ótimo. Ele consegue até salvar um pouquinho aquele arco da menina conseguindo a voz lá, aquela hora que ele vai pro rádio. Sim, nossa. É um arco horrível, mas só aquela cena vale alguma coisa. Viu? Mas e... Nanamine? A gente se perdeu, né? Assim, eu vou concordar parcialmente com o Luke de que o primeiro Nanamine, ele não é tão ruim, mas ele não é tão ruim em comparação, que o que vem depois é muito pior. Mas assim, ele é uma história... Eu lembro que da primeira vez que eu li, e eu acho que a maioria das pessoas falou assim, caraca, por quê? Sabe? Porque ele é um conflito que ele não tá, sei lá, carregando a base da história adiante. Ele surgiu com essa coisa nova, ele surgiu com essa parada nova, parou a história pra gente enfrentar esse cara, derrotou esse cara, segue a história, sabe? Ele foi muito um vilão... vilão aleatório que veio derrotar esse vilão e aí segue a vida? E isso não é um problema pra mim, porque eu acho que se fosse um vilão bom e fosse um arco bom, tipo, tudo bem, entendeu? Tem um arco ali, tem vários arquinhos ali no meio que não mudam essa história de fato. Mas, tipo, só estão ali porque são bons. Mas o problema é que esse é mal escrito. Não faz sentido com a história. Eu vou dizer que eu acho que, estruturalmente, assim, o confronto deles e tudo mais, eu acho bem feito até. O problema é que o Nanamine é um personagem muito escroto. A ideia dele eu não acho que o conflito ele é tão bem feito. Eu não lembro se é nessa parte ou não que tem que disputar, se ficar... Ah, não, esse aí é na segunda. Que ele tem uma disputa lá e se ele não ficar nos 3 primeiros, aí ele nunca mais publica na Jump, né? Isso foi na segunda vez. Acho que... Eu lembro que quando eu lia, um principal problema meu, e aí quando ele volta, ele mergulha de cabeça nesse bueiro, que foi fantasiar um pouquinho demais. Já nessa primeira parte, sabe? A história, ela tinha seus pequenos problemas aqui e ali, que nem publicar uma história, uma competição de romance na Jump, sabe? Essa parte é legal, eu gosto dessa parte. Não, é legal, mas nunca ia acontecer isso na Jump. Nunca, sabe? A Jump estreou 6 mangás em sequência recentemente, Judeu. Não duvide. Nunca ia ter uma competição de mangá de romance. Nunca. Nunca vai acontecer isso na Jump. Mas você aceita como algo daquele mundo. Agora, o Nanamine, já nessa primeira parte, já é muito... o cara foi lá, postou na internet, não sei o quê. Foge muito, eu acho, que da realidade do mundo que ele criou. Que ele é caracterizado como um vilão no mundo que não faz sentido existir um vilão dessa forma. Faz sentido existir um vilão como o Nakai. Expressões, ele parece o Raito, sabe? Não dá certo, tá muito distante. Então, faz sentido existir um vilão como o Nakai, por exemplo, que é só um cara escroto, sabe? É só isso, é um cara escroto. Mas não um cara que é vilão. Que muita gente caracteriza como vilão também, né? É só um cara fazendo o trabalho dele. Tipo, o editor-chefe também já foi vilão por uma época, mas é só porque ele tá contra naquele momento, não quer dizer que é uma... E isso é boa, saber escrever, né? Tipo, tu botar personagens que são bons várias vezes. E aí fez no Nanamine fez isso, sabe? Tipo, o cara, ele fazia um blackmail ali, ele subornava o editor dele, sabe? O editor dele tinha que aceitar o que ele fazia. Eu não sei se nessa primeira parte já era assim ou na segunda que foi assim. Não, é mais na segunda que tem o editor Bostão aqui. Não, o editor aparece na primeira, o editor do Nanamine. Não, mas é o novinho ali. Não, mas eu acho que na primeira não é. A primeira não é o Miura, o editor dele? Não, é esse cara. É o Kozuki, é o nome dele. Ele tenta convencer ele a não usar as pessoas, sabe? Tipo, a Nanamine fala que ele vai ser, tipo, a 50ª primeira pessoa, que ele vai tomar conselho e tudo mais. Isso é o problema. Eu acho ruim. Na verdade, eu acho até besta, mesmo partindo do plano de um vilão, o próprio Nanamine devia saber que trabalhar com 50 pessoas não dá, sabe? Não dá. Não tem como fazer essa merda funcionar. Ele era bem imaturo, talvez. Então, mas ele tinha trabalhado com um número menor de pessoas no one shot dele e tinha funcionado, sabe? Mantinha número pequeno, enfim. Uma ideia ruim. Mas então, eu acho
coisas aproveitáveis e tudo mais. Eu acho que tem umas interações interessantes, tem o... Eu meio que gosto um pouquinho nessa parte, depois o Oba vai cagar tudo na parte 2. Dele ter sido um fã do Ashirog, sabe? E tentar se inspirar neles. Eu achava isso legal. Isso é legal. Até a ideia, por exemplo, dele postar o mangá dele online, sabe? Meio que quebrar mesmo todo esse negócio. Seria muito interessante se isso acontecesse na vida real, sabe? Não é tão fantasioso assim. Agora, essa segunda... Então, eu quero a parte 1 é uma eu má quero falar da ideia. segunda parte e mudar de lado aqui só porque... Puta merda. Não, ok, vamos lá. Agora vamos falar mal da reaparição do Nanamine agora. É só isso agora. Essa parte do podcast é isso. Vamos falar mal. Vamos tirar do peito isso. Não tem como alguém concordar que isso é bom. Eu não consigo ver alguém enxergando isso como bom. Não, antes disso, eu só vou comentar, porque vocês falaram que Bakuman não fala mal da Jump. Nessa segunda parte tem um momento que o Nizuma comenta, e o Nizuma é o ponto de vista mais certo do mangá sempre, porque ele é o cara que mais entende o mangá inteiro, o cara é super gênio, qualquer coisa que ele fala tá certo. E ele fala que reclama da Jump e de como ela despreza mangaka velho e tudo mais, de como ela desiste dos caras e não se importa com as pessoas. E esse é o ponto considerado certo, porque é o Nizuma que tá falando. Então, isso que só eu vai fico deixar triste. Essa ideia é interessante. Eu gosto do começo dos dois arcos da Nanamine. Eu gosto do começo do primeiro, que tem o one shot dele quase na íntegra, que é, tipo, é um bom one shot e eles leem e ficam tipo, é isso que a gente tem que fazer e tal. Acho bem da hora. O segundo também, vem esse mangaka velho e do nada começa a fazer sucesso, tipo, o que tá acontecendo. Que faz também cringe, é um ponto legal. Só que o Nanamine existir nesse ponto, porque se fosse o Nanamine sem ele ser um vilão, eu tava bem. O problema é que ele tem essa coisa, essa dualidade, ele finge que é bonzinho e na verdade é um pau no cu. Isso eu acho ele tão podia irreal, voltar, tão maluco. tipo, sem ser um vilão, sabe? Ou qualquer... Não, ele nem precisava voltar, na verdade, vamos combinar. Mas no primeiro já mesmo, ele podia ser só um cara, não precisava ser um vilão. Tipo, só um cara que faz coisa diferente, ele não precisa ser um escroto por isso. Eu só quero lembrar mais ou menos qual é a ideia da reaparição dele, né? Vê se me corrige se eu tô errado. Tem esses mangakas velhos e o Nanamine tá, tipo, dando names pra eles desenharem e tudo mais. Ele faz uma fábrica tem uma de invasão mangá. desses caras de ele revista. faz uma fábrica. Ele tá fazendo uma fábrica de velho, não é a pior parte. A parte é que ele conversou com o pai dele bilionário e aí ele fez uma fábrica. Ele tem um prédio que é só... Parte... Tipo... Sim. Eu falei que a parte dele gostar do Ashirog era boa no começo, é porque nessa veio tipo um passado sombrio dele, assim, eu sou o cara rico, eu manipulava as pessoas, eu li esse mangá deles, do dinheiro e inteligência é tudo que importa, eu levei isso pra vida agora. O dinheiro e inteligência é tudo que importa mesmo, não é Ashirog. É assim que termina um capítulo. O cara virou realmente vilão por causa do mangá deles. Cara, isso é super-herói mais pobre do mundo, tá ligado? Tipo, história do super-herói mais horrível. Mano do céu, Nanamine. Eu comentei que da primeira parte eu gostava que meio que apresentava, eles ganhavam meio que honestamente, assim, mostrando por que tava errado o plano do Nanamine e tal. Nessa segunda, só não acontece. Tipo, eles só ganham. Eles só ficam mais populares porque sim. Não tem uma explicação real de porque o plano do Nanamine falhou. O cara criou uma indústria do cinema. Desce, mas, tipo, só... Ele tinha ele tinha quarto de roteiristas e aí depois ele tinha que liam os mangás. Ele tinha teste viewing, sabe? As pessoas liam, aprovavam, voltava pra sala de roteirista. Pra ele não ganhar? Qual que foi a desculpa pra isso falhar? O Hattori trabalha com o autor velho lá e ele ganha. É isso aí que acontece. É só isso? O autor velho, tipo, o Nanamine expulsa ele fala que vai fazer um mangá melhor que o do Nanamine, ele faz mesmo e ganha, não é isso? E tipo, o Takagi até fala, essa ideia conserta os problemas da primeira ideia até, sabe? O Takagi fala isso, e depois isso é ignorado. Eu não entendo, não faz sentido nenhum. Não, eu acho que o maior problema disso tudo na verdade, assim, o problema é a ideia já do cara voltar mais vilão do que ele já era, que já era uma ideia ruim no começo. Ele voltou mais caricato, com um conceito mais absurdo. Já é uma ideia ruim por si só. Essa ideia dele, assim, vai lá, se isso existisse, é o que o Judá falou. É uma ideia ótima, sabe? É uma boa ideia. É uma indústria de verdade. Eu não vou negar que, tipo, no fim das contas eu concordo com a opinião do Oba, mas eu não concordo com ele, sabe? Porque eu também acho que o cinema eu entendo é o lado do mangá. Eu entendo como não funcionaria. Eu entendo que isso poderia não funcionar. Só que o mangá não dá um argumento direito na segunda vez. O argumento faltou amor. O cinema é realmente muito comercial e mangá tem muito mais coisa autoral, porque é o autor que faz, às vezes o autor faz completamente sozinho. Acho bem justo, sabe? Essa
crítica. Só que... Eu não tô falando que é a prova de falhas, porque obviamente muita coisa de quarto de roteirista com teste viewing e tudo falha miseravelmente na indústria do cinema. Às vezes não por isso até. E o problema real é que o Nanami ele não tava fazendo 4 roteiros de verdade porque tava sendo super vilanesco, né? Ele tava criando uma estrutura lá, ranqueada e tudo mais, e ele queria ser o grande criador supremo de tudo que via pra ele. Ele não tava fazendo do jeito certo. Esse é o problema também. Mas de certa forma o Oba tá fazendo um Strawman do conceito, mas... Nossa, muito espantalho, né? Tipo, do negócio. Eu fico triste, sabe? Eu fico pensando, pô, não existe nenhum quadrinho que é feito dessa forma, sabe? Eu adoraria ver pra ver como é que saía. Sim. Não, existe sim, Judeu. Agora, quadrinho. Eu lembro de um cara lá de Gekiga que tinha a maior empresazinha dele que fazia vários mangás, tipo, ele supervisionava vários assistentes e tudo mais. Mas não pra um mangá só, tipo, o cara de bando de galera. com certeza faz isso, né? Verdade, o cara de Fairtail faz isso, a gente não sabe. E é isso que eu tô falando, essa é a prova pra mim que tipo, o argumento deles não é, o argumento é ruim, mas a opinião deles não é tão ruim. Porque a gente realmente não gosta de coisa com muita gente, assim, que fica muito comercial e pouco artístico. Fairtail é um exemplo. É ruim. Mas vende, faz sucesso. Tipo, Judeu, mas... uma sala de escritores, por exemplo, desse no jeito mais idealizado, tem a Clamp, por exemplo, que é um bando de mangaka que faz junto a parada. Não é uma pessoa só, não são duas. Então existe um pouco. Existe e funciona em alguns casos. Então, por que jogar essa ideia no lixo? Não, eu concordo. Eu acho que seria melhor se o Nanami não fosse um vilão e essa ideia fosse só uma ideia debatida, contra outra. Sim. Debatida, sem uma discussão agressiva. Que é o jeito que o Bakuma faz várias outras vezes, sabe? O Nizuma que seria muito... O Nizuma que seria muito vilão, na verdade é um amigão dos caras. É só rival. Eu tô lembrando aqui agora, eu lembro que até o editor-chefe meio que desafia o cara, não, você não vai conseguir publicar nessa revista. Então não publica ele, é só isso, sabe? É o editor-chefe esse cara. Ele tem um ego que ele fala, não, tu pode tentar, mas eu sei que tu não vai conseguir, só pra se provar. Não, e outra, e aí falou assim, e aí você está banido da Shonen. Eu falei, cara, e se ele fizer um mangá super foda, e aí você não vai querer lançar porque ele tá fazendo mangá do jeito que você não concorda, Kyojin, gente. Shingeki no Kyojin. Isso não é certo, né? Isso é um pouco lenda, ou é real? Eu não sei o quão confirmado foi, mas... Vive no ar. Eu acho que, sei lá, Nanamini é ponto, tipo, todo mundo concorda, que é... chutar cachorro morto. Sim. Mas é bom, olha só que irônico, chutar cachorro morto em Bakuman, tipo, eu odeio cachorro. Vai se fuder. Tem um ponto dessa parte final que eu acho meio... Eu não vou dizer que é um problema, mas eu acho meio triste, que é o mangá que eles precisam... que eles tem que derrotar com o reverse, é aquele Zumbigan que não tem a mesma construção de Crow, sabe? Crow teve toda uma construção pra ele ser o melhor mangá de todos os tempos e como ele foi evoluindo e babá. Aí terminou o mangá, aí eles começaram a lançar esse outro e falou assim, esse mangá é melhor do que Crow. É só isso. Toda a construção dele nossa, olha, esse mangá é melhor do que Crow, né, gente? É mesmo. E é isso, é tudo que a gente tem que acreditar que esse mangá é melhor mesmo. Tudo bem, o mangá meio que vendeu a qualidade do Nizuma até então, e as poucas páginas de Zumbigan que ele mostra são da hora. O problema é que não tinha como competir com um mangá que a gente viu sendo desenvolvido por 6 anos dentro do mangá, sabe? É por isso que tinha que ser o último mangá, né? Por isso que tinha que ser PCP contra Crow. E aí eles cagaram. Inclusive, o problema, na verdade, é que eu acho justo que não terminasse com Crow e Nizuma pra eles terem, sabe, uma competição desde o começo. Eu acho uma ideia boa essa. Porque o Nizuma partia ao mesmo tempo de uma vantagem, mas desvantagem já tendo o mangá serializado há vários anos quando eles começaram. Mas isso não ia mudar muita coisa no fim das contas. Mas eu acho que é um conceito, não do jeito que foi, acho que tem um problema, mas ter sido essa disputa desde o capítulo 1, acho, dentro do romantismo de Bakuman, acho maneiro. É mais justo. Eu acho que a gente tá pulando aqui vários pontos bons que tem no meio dessa merda que a gente tá falando, né, pessoal? É porque eu quero falar, vou falar das coisas boas. Tem a competição pra acabar Crow, que a gente reclamou, mas na verdade é um arco muito bom. Eu acho que é um dos melhores arcos, inclusive. É muito boa. Tem essa que não gosta? Ok, não acho ruim, mas não acho o Leonardo excelente. Falou mais cedo dos momentinhos dos capítulos isolados de Bakuman que ele fazia bem. Eu acho que nessa segunda parte ainda tem uns momentos muito bons. Eu gosto muito do capítulo que o Mashiro e o Takagi vão pra aquele encontro de classe deles. Não, só o Mashiro vai, o Takagi... Só o Mashiro vai, o Takagi encontra depois. É bom, mas eu gosto disso, eu gosto do Mashiro refletindo na vida dele e tudo mais. E inclusive gerou a pior capa de Bakuman da história. Essa parte eu não sei. Inclusive, o Judeu falou
deles não envelhecerem na arte. E eu concordo, é meio triste. Mas eu acho que o mangá mostra muito bem o desenvolvimento deles na vida, assim, a amizade deles passando dos 8 anos, eles refletindo em tudo que eles passaram. Eu acho que ele faz bem isso. Você acha que eles envelhecem como personagens, assim, Eu acho que eles envelhecem tanto como personagem. Mas eles ficam menos eles têm esses momentos nostálgicos e refletindo tudo que eles passaram. Eu gosto disso. O mangá mostra que o tempo passou de verdade pra eles, sabe? Eu ia comentar justamente isso, a tristeza, porque eu lembro. Eu achei mais ou menos interessante também essa reunião de classe que eles tiveram, mas é muito triste que foi nessa parte que eu comecei a pensar nisso, sabe? Pô, o cara acabou de reencontrar o pessoal ali da escola dele depois de 7, 8 anos, mas ele não envelheceu nada, sabe? Como no design dele. Foi aí que eu me toquei disso. Pô, mó triste. Porque se ele tivesse crescido nessa parte, seria muito mais impactante, sabe? Sim. Mas eu acho que é uma amizade bem retratada deles dois, do Takagi e do Mashiro. Eu acho bem legal. É uma parte que eu gosto do mangá. Eu acho meio foda-se, porque eu não vejo tanto crescimento. Por exemplo, eu acho mais interessante. Parece que tem mais um arco a relação do Takagi com a esposa dele, a minha menina ali, já esqueci o nome porque não importa. Maia. Parece que tem um crescimento entre a relação dos dois do que, por exemplo, o Takagi e o Mashiro. A relação deles não muda muito, mas você vê que no final do mangá, você vê que eles são pessoas que passaram 8 anos juntos. Isso que eu quero dizer. Pra mim, pelo menos. Talvez seja uma relação de japonês, mas no fim eles ainda parecem um pouco não tão íntimos quanto eu achei que eles estariam, talvez. Tipo, o Mashiro pede dinheiro emprestado pra ele fica meio, que estranho, desculpa de pedir dinheiro emprestado. Eles são amigos, tá ligado? Era pra ser normal. Mas o Takagi tava no balão de pensamento depois. Porra, eu queria dar uma super festa pra ele, agora vou ter que emprestar o dinheiro. Vai ser mais sem graça. Os caras nem se abraçam, sabe? Tem um só, tipo, tem um fazendo a pose ali pro outro, mano. Sim. Eu não posso dizer isso, que eu não abraço ninguém também. Não, mas é sério, eu tava dando nessa folhada do mangá que eu dei, tem vários momentinhos deles conversando e falando sobre a carreira deles subindo. O Takagi sempre tá muito querendo ajudar o Mashiro a realizar o sonho dele, sabe? Ele tá mais lutando por isso do que o próprio Mashiro, às vezes. Já que o assunto é lutando pelo sonho, o que é aquele concurso, escolher a dubladora de Reverse? É que a partir daí fudeu. A partir daí o mangá indefensável fica. Então, eu vou falar que sim, mas eu vou falar antes a parte que eu acho legal. É porque eu acho bom que Bakuman tá cagando no pau de fã otaku escroto um pouco, sabe? O otaku japonês. É só isso. Ele tá um pouco sacaneando o otaku escroto japonês que acha que dubladora não pode ter vida. O Fukuda vai lá e fala mal deles na rádio. O problema é que o mangá faz um pouco... não, mas olha como o amor deles é puro, eles nem se encostaram ainda. Isso, sabe? Sim, então, sim. Não era o objetivo do mangá, eu sei que não era, mas dá a entender que, se eles fossem namorados de verdade, aí teria problema, né? É um pouco estranho. É meio engraçado que tem meio que esse paradoxo no mangá. Os caras são meio que japonês desconfortável, sabe? Os caras nem se abraçam, mas aí de vez em quando tem umas atitudes mó absurdas, tipo o cara ir na rádio falar sobre o negócio, sabe? Nunca aconteceria isso. Mas isso é o Fukuda, meu amigo, o grande Fukuda. Não, mas quem é que ouve rádio? Nomeando o time principal do mangá. Sei lá, vai que no Japão as pessoas... E aí eu lembro que tem um drama que ela fala uma palavra errada, e aí fala, nossa, ela falou a palavra errada, e não, é porque essa era da versão do volume. Ela falou a palavra errada, só que ela nossa, caralho. Nossa. A versão do volume tava corrigida a palavra, na versão da semanal saiu errado. Então todo mundo tá certo, ninguém está errado de verdade. Que drama idiota! Isso é isso que eu falo de parece que é filler, porque é um mangá sobre pessoas que fazem mangá e de repente eu tô vendo uma competição de dublador. Não que tem uma relação, mas é esse momento da história eu ficava tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Não é o mesmo mangá que eu tô comprando, entendeu? Não tô pagando por isso. Uhum. Isso é algo que é meio triste, talvez, e aí eu fantasiando muito, mas tem essa dualidade, tem essa ideia dessa dualidade do mangá, sabe? Do cara buscando ser mangaka e a menina buscando ser dubladora, mas imagina que seria interessante se fosse meio que dividido metade, sabe? Se tivesse esses dois protagonistas, não que ia acontecer porque o Alba não sabe escrever mulher pra começo de conversa, né? Mas se tivesse esses dois protagonistas caminhando junto na história, a gente vendo os caminhos deles até de fato encontrar uma hora, sabe? Sim. Uma versão de Bakuman muito melhor seria eles terem um romance de verdade, tipo, se concordarem, sei lá, só em se casar quando os dois realizassem os sonhos, e a gente ter um subplot da Azuki de verdade. Sim, porque o fato dela tá distante. O desenvolvimento dela não ser sintetidito o mangá inteiro. Não, agora ela tá muito foda, gente. Sabia? Não, às vezes eles olham na TV. Às vezes eles olham na TV que ela aprendeu a cantar.
Essa parte eu gosto. Que ela canta, ele ouve, nossa, ela canta muito mal. Aí depois passa um tempo, ela canta bem. Inclusive, eu vou dizer que o único momento que eu acho bonitinho do romance deles é que a Azuki liga pro Mashiro e começa a recitar as falas do personagem do Reverse. Eu acho minimamente bonitinho essa parte. Eu gosto da vez que eles se encontram, que eles andam, que eles não podem se encontrar, mas eles se encontram mesmo assim. E depois ela pega o metrô e tal. Essa parte eu gosto até. Quando eles esquecem do tal conflito, é que fica mais interessante. Enquanto eles estão nessa porcaria de que não pode se ver, é patético. É muito uma desculpinha que ele fez pra não gerar esses dois arcos, né? E que cagou tudo, né? Todo o plot do romance foi cagado nessa desculpinha de que ele não querer mostrar muita menina mesmo, sabe? Sim. Triste, acho que triste. A gente não pode falar muito mais dessa parte que envolve o machismo e tal, mas tipo, eu acho que é um dos maiores problemas do mangá, de fato. Um dos maiores erros. Se tivesse mudado isso, talvez fosse outro mangá. Até porque o final, a gente não falou do final ainda, mas o final, puta que pariu, o último capítulo, eu fiquei com vontade de vomitar. Cara, eu acho que me deixa mais puto no final. É o quê? Ele só pega a Ferrari e vai lá e beija. É só isso, né? O final? Não, mas é que tipo, não. Exato, é só isso. Não tem todos os outros personagens que podiam ser desenvolvidos, que deixou ponta solta pra caralho. Eles ganham meia página no penúltimo capítulo. É isso que acontece com eles no final. Caralho, cada um é um quadrinho bem pequenininho, assim. Acho que é tipo isso. Uma página pra todo mundo. Exato, é ridículo. É um quadrinho pra todo mundo, e aí tem umas 3 páginas do Mashiro tá esquisito na Ferrari porque o assento é do outro lado, sabe? gastou mais espaço nessa piada, né? Gastou mais espaço nessa piada do que fechando as 1000 pontas em aberto que ele deixou. É muito bizarro. Mas, não vamos terminar com o final não, porque a gente tá caindo no mesmo erro de a gente fala mal desse final ruim e esquece de tudo que aconteceu de bom no mangá. A última parte, então, dessa conversa nossa tem que ser justamente isso. Diante de baixos, tão baixos, porque, vamos falar, são baixíssimos. Se Bakuman fosse eu mostrei que eles não são, que alguns são menos do que vocês pensam. Mas o que eu penso é que, tipo, se Bakuman fosse só esses momentos baixos, ia ser um mangá que a gente ia querer jogar no lixo, tipo, que ia ser... Nossa, terrível. Eu acho que esse tem que ser o debate final desse podcast, porque eu acho que no aspecto geral todo mundo concordou que a primeira parte é boa e todo mundo concordou que a segunda parte é horrível. O Luke não tanto, eu sei. É horrível. Eu também falei porque os arcos ruins são bem ruins. A discussão qual é o ruins peso? No começo, a gente falou algumas coisas boas da segunda metade. Qual, pra que lado tá essa balança no final das contas? Não, a pergunta na verdade é, o baixo, tão baixo, é o suficiente pra acabar, esquecer a parte boa? Suplantar a parte boa é o suficiente pra você, o resultado final, a média final ser baixa, sabe? Pra que lado? É uma boa pergunta. Eu acho que o lado bom ganha, porque pra mim o lado bom é muito bom. É bom e é importante também, é uma coisa relevante de se discutir, são temas interessantes e coisas que teoricamente é um pouco original até, porque muita gente hoje em dia nas internets acha que sabe de mangá por causa de Bakuman. Isso é um problema, porque as pessoas são um pouco idiotas. Mas mesmo assim, eu acho que mostra a importância desse assunto sendo tratado, da metalinguagem e tudo mais. Eu acho que a diferença que Bakuman fez no mundo e faz nas pessoas é maior do que os probleminhas. Problemões, enfim. Eu concordo. Se vocês me permitem fazer um hunt que vai demorar um pouquinho. Pra começar, eu gosto muito do conceito de Bakuman. Não só de ser um mangá sobre mangakás, mas eu gosto do estilo de Bakuman. Eu gosto dele ser essa coisa meio mangá de esporte, Battle Shonen, só que com mangás. Com essas rivalidades, tipo, empolgantes e tudo mais. Eu acho realmente divertido de ler. Eu gosto da atmosfera de Bakuman no geral. Até quando o Bakuman tava ruim, sempre tinha aqueles capítulos dos dois conversando, ou da sala de editores, eles falando sobre os mangás e tudo mais. Eu gostava disso, eu gostava de ver esse mundo de Bakuman acontecendo. E eu acho que Bakuman retratava muito, muito bem, às vezes na parte final de Reverse talvez um pouco menos, mas retratava bem no geral um processo criativo. E vários processos criativos diferentes. Tinha vários mangakás diferentes fazendo coisas diferentes, e a gente via um pouco de cada mangá. Eu achava isso bem interessante. PCP a gente viu sendo desenvolvido em vários detalhes, e eu acho muito bom isso mesmo. Até a gente ver que o mangá não ganhou um anime. Mas a gente viu o Nizuma se desenvolvendo, a gente viu o Mashiro se desenvolvendo, a gente viu todos esses mangakás interagindo e a carreira deles evoluindo, eles envelhecendo mesmo como mangakás, um pouco como pessoas, nem tanto, porque a vida deles era um mangá. Mas eles até comentam um pouco disso, então acho um pouco válido. E ele lidou com vários conceitos diferentes dentro dessa ideia de como fazer mangá. Eu não sei se lembram, mas tem até um momento que o Mashiro faz um one-shot ele mesmo. Só pra vocês verem como eles tentaram várias coisas. Por isso que eu acho que a parte boa vale a pena, porque ela tratou várias ideias muito boas e
tratou muito bem por muito tempo. E a atmosfera do mangá, no geral, sempre tava lá um pouco pra salvar até as partes ruins. Quando o arco principal não era bom, o mundo que Bakuman criou tava interessante. Não, eu discordo. Não era uma surpresa, né? Esse podcast inteiro era isso. Não, cara, pra mim, quando eu olho em retrospecto pro mangá, quando eu começo a folhear umas páginas mais antigas, eu acho que era nostalgia, cara. Eu não consigo ver de outra forma, não. Porque essa primeira parte, ela é boa, eu tô disposto a dizer isso, mas é um arco que não vai até o final, cara. E aí ele para o arco no final, começa de novo, e o segundo arco é curtíssimo e quase não tem, sabe? E termina mal ainda por cima. Então, o que tem de bom nessa primeira parte, eu acho que no final das contas, é um mangá assim que dependia de um final bom, sabe? Não tanto quanto outro, sabe? Porque a gente meio que já sabia o final dele, mas ele dependia de um bom encerramento. É um mangá que dependia do arco dos personagens, dependia da arte do Oplata de fazer eles crescerem, dependia deles crescerem como pessoas, e eu não vejo isso acontecendo muito, sabe? Eu discordo primeiro porque eu acho que eles crescem como pessoas o suficiente pro tipo de história que é, sabe? Eles não são personagens super desenvolvidos, mas, sabe? Eles são personagens, eu não sei qual é a palavra, mas você entende bem a personalidade de cada um, por mais que eles não mudem tanto. Eles são personagens bem trabalhados a esse ponto. E eu discordo que o final é tão importante assim, porque pra mim, como eu disse, tem várias ideiazinhas boas sendo jogadas aqui e ali, ele usa pra tipo, apresentar vários conceitos de mangá e de editorial e tudo mais. Então eu acho que pra mim o que importa são esses momentos. Não um tem vários final, arquinhos bons que terminam em Bakuman. Tem vários momentos que funcionam. O desenvolvimento da carreira de mangakás dele não é totalmente jogado fora, porque o final é aquilo. Inclusive é que a parte do reverse a gente falou mal e tal, mas eu não acho ela ruim. Eu acho ela ok. Não, é ruim. Não vem com essa. É ruim sim. É tudo ruim ali. Ok. A parte reversa eu não acho. Inclusive tem vários... Eu acho interessante a discussão de como... É muito corrido. Não dá, o cara não apresenta o mangá direito. A ideia surge do curso. Você falou sobre processo criativo. Não teve processo criativo quase nenhum em reverse. É só tipo... Lucas, é só o design que eles falam. Não, eu sei que tem menos. É por isso que eu tô falando que é ok. Mas então, eles até tipo discutem um pouco de como eles vão continuar PCP e tudo mais. Eu gosto dessa parte. O mangá continua mensal por um tempo. A gente mostra como o mangá termina. E o processo criativo do mangá em si demora pouco. Mas eles estão desde que PCP teve o anúncio do anime discutindo como que eles vão fazer o próximo mangá. Esse negócio mainstream, não mainstream e tudo mais. Isso tá um bom tempo. Então, essa conclusão meio que não veio quando o Reverse terminou, veio quando o Reverse começou. Eu acho que o grande ponto eu acho que isso tá válido. O grande ponto é que o que cai bastante Bakuman, o que decepciona, não é o final. É um bom 10 volumes ali, sabe? Uns bons 10 volumes. Então o grande problema não é assim, o final não é tão bom e por isso o mangá é ruim. Não, tem um monte de mangá que tem um final ruim e que ele é um bom mangá por bastante tempo até ter um final bosta. Até, de forma geral, mangá no Japão é bem difícil terminar bem, sabe? A não ser que seja muito curto, mangá longo normalmente termina meio... podia ter feito melhorzinho aqui, né? Qualquer mangá é assim. Se o problema fosse só esse, tava justificável. O grande problema é que tem um grande caminho aí no meio de várias decisões e arcos e acontecimentos de qualidade ou extremamente duvidosa ou de qualidade comprovadamente ruim, sabe? Como é o caso do Nanamine. Então eu acho que o maior problema pra mim não é o final. O final ele é ruim, eu não gosto do capítulo final, não gosto do período final. Eu acho que Reverse não empolga o suficiente pra justificar tudo o que acontece, blá blá blá. Mas, ok, perdoável. O Nanamine não é perdoável. E o Nanamine, ele não só não é perdoável, como ele perdura por muito tempo. Tem 2 arcos e a qualidade desses 2 arcos é muito baixa. O segundo, principalmente, é extremamente baixa. É muito baixa, sabe? Se fosse, sei lá, um capítulo ruim, se fosse uma luta com um personagem bosta, que todo Battle Shonen tem um personagem bosta, alguma luta bosta lá perto do final que você fala, puta merda. Não era só isso, sabe? Era algo que acabava sendo... guiava a história por tempo demais. Então, sei lá, cara, eu não consigo ver a queda da montanha-russa, ela é tão baixa que ela não tem mais impulso pra subir, sabe? Ela ficou não é como se ela fosse... Pensa num carro que se você pega uma descida, depois pega uma subida logo em seguida, ele tem um embalo pra você pegar a subida. Agora, se você fica
fica no baixo por tempo suficiente, você não tem mais o embalo pra subir de novo, sabe? Você não tem tem a inércia de descer e subir de novo. Você descer e ficar em linha reta, e pra subir você vai ter que fazer uma força muito grande. E Bakuman não faz essa força grande, é aí que tá. Ele desce e fica ali. Digo mais até, eu acho que essa queda aí, esse baixo, era algo inevitável, sabe? Porque o grande elefante na sala, que é esse romance, sempre teve no mangá, sabe? E esse sempre foi a conclusão. Então era inevitável que o arco final fosse cagado, sabe? Foi muito maior do que deveria ser. Mas eu acho que era inevitável isso pra mim também. Eu não vejo uma forma com que eles fossem amarrar isso de forma interessante. Eu conhecendo os autores, eu concordo, mas eu acho que ele poderia resolver, talvez, percebendo como a ideia é idiota, tipo, eles ficarem juntos antes do anime, por exemplo. Aí seria um bom final. Não sei se bom, mas seria melhor, né? E assim, essencialmente, eu acho que é um mangá que tem pequenas boas ideias aqui e ali, sabe? Tem boas ideias aqui e ali, vou dizer isso até. Mas eu não acho que essas tem muita coisa. São uma parte muito maior do mangá do que eu acho que vocês fazem parecer. Isso que eu tô querendo dizer. Eu só não acho que tem muita coisa a se aprender com ele. É que toda vez que não tá tendo esses arcos muito ruins, são ideias boas. Então, tipo, aí que tá. Ele merecia, e ele meio que precisava, justamente por ele ser diferente, manter essa diferença, sabe? Ele traz um negócio novo, um negócio interessante, uma discussão diferente, essa questão toda de discutir o mangá, descobrir o próprio conceito de publicação. É tão interessante, e aí ele deixa essa bola cair, sabe? É um crime você deixar a bola cair de um conceito tão interessante, assim, sabe? Pra mim é um crime. Usando um outro mangá como exemplo, é o mesmo crime que Liar Game deixou cair, por exemplo. Que é um conceito muito legal, tem arcos muito legais, e ele deixa a bola cair inacreditavelmente, sabe? Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer... Isso é pra um possível podcast que eu vou fazer um pitch depois, mas o que Liar Game faz é muito pior. É tipo, ordem de magnitude pior. Não, mas olha só, o que eu tava pensando agora. O simples fato de ele ter essa bola, eu acho que é entendeu? Porque imagina se Bakuman não existisse. Eu acho que ia ser um mundo pior. Eu acho que o fato dele ter essa bola pra deixar cair é um mérito, entendeu? Uma coisa, ele só deixa cair porque ele criou a bola. Uma coisa é a gente reconhecer que ele traz algo diferente e falar, legal, trouxe algo diferente, parabéns, reconheço. Outra coisa é você dizer que é bom por isso. Mas é que, tipo, o problema faz parte da análise de qualidade, eu acho. A ideia... Olha só, o que são as partes que a gente realmente questionou totalmente desse mangá que ninguém defendeu? São os 2 arcos da Nanamine e são o arco final lá da Azuki. São só 3 arcos do mangá. Não, porque você tá fazendo assim. Você tá fazendo a conta excluindo as coisas que você não concordou, só. O cachorro, o Miura. São as 3 coisas que... outro carinha ali. Não, mas é que o Lucas falou que foi unânime. São as 3 coisas indiscutíveis. Unânime, ok. O resto mas é aí que tá. A gente não tem nem como chegar numa conclusão aqui, né? Obviamente. Não, mas peraí, vocês acham Nanamine ruim igual o cachorro? Vocês acham que é o mesmo nível de ruindade? Não, claro que não. Né? Então, ele só tem arcos muito ruins nível Nanamine, só 3. Os outros são, tipo, ruim que tu aceitaria. Uau, nossa, que nível, hein? Parabéns. Ele só tem 3 arcos. Inclusive, eu acho que... Os piores arcos que o mangá poderia fazer. Inclusive, eu acho... Olha, o arco de Terminal Crow eu acho realmente, honestamente, muito bom. Eu acho que vocês não questionaram vocês falaram que era ok e tudo mais, mas eu realmente vou defender essa parte. Esses são basicamente os arcos principais pós-PCP. São os 2 arcos da Nanamine, o final e o arco de Terminal Crow. Então ainda tem alguma coisa que salva lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês recomendariam alguém ler Bakuman hoje em dia? Eu fiz isso hoje há menos de 1 hora atrás. Você também, Você Luke? gosta da pessoa? Você gosta da pessoa que você recomendou? Era o Leon. Por isso tá essa resposta. Eu recomendaria com ressalvas e tudo mais, mas eu ainda acho que é uma leitura válida. Eu acho que, como eu disse, se Bakuman não existisse, o mundo ia ser pior. Eu acho que... Que mangá que ia substituir o que Bakuman foi? Tipo, não tem outro mangá que nem ele que fez sucesso e tal, que as pessoas se importaram. Eu acho que a existência dele sem Bakuman, sim. Sério? Eu acho a existência dele tão relevante pra tantas pessoas, tantas discussões, porque eu acho que se não existir Bakuman... assim, foi relevante pras pessoas, assim, mas eu não acho uma boa história, nem acho que tem muito o que se aprender com ela, não. Só no aspecto do que não fazer. Não, tu não acha que aprende sobre a Jump, coisas assim? Nem um pouco. Bem mal, porque o que eu argumentei aqui é que a maioria dos casos que ele faz não são bons aprendizados,
pesado, sabe? Ou é algo óbvio, ou é algo idiota. A maioria dos pontos que ele levanta, sabe? Não, é que tipo, isso... Mas o simples fato dele discutir isso, tu não acha uma relevância nisso? Porque tipo, tu só tá discordando porque ele levantou a discussão. Acho que teria outras obras que poderiam fazer É isso que eu tô fazendo. Que obra? Não sei, cara, mas existe. Exato, não existe. Eu acho que não existe. E não existe. E tipo, o Bakuman existe, entendeu? Por isso que eu acho que ele é relevante. E eu acho que ler Bakuman hoje em dia, não. Eu vou repetir o que eu falei, que eu acho que, mesmo tirando os grandes arcos, eu acho que num nível um pouco mais superficialzinho, de interação de personagens, ou de mostrar o mundo da Jump, eu acho que o Bakuman sempre fez isso de forma decente. Sempre foi interessante ver, tipo, mesmo quando não tava tendo o arco que era PCP, eles estavam sempre falando do capítulo que eles estavam fazendo naquela semana. Sempre tinha uns quadrinhos mostrando seus personagens lidando com os mangás deles. E, sabe, isso é uma coisa que Bakuman sempre teve até o final e sempre foi uma coisa muito válida. A apresentação do processo criativo nunca se perdeu totalmente. Você tá meio imparcial aí, estranho. O que você recomendaria alguém ler Bakuman hoje em dia? Não, a minha resposta é simples e direta. Eu acho que eu tento evitar recomendar para as pessoas coisas que eu preciso fazer ressalva. Eu odeio fazer ressalva de recomendação, sabe? Então, tipo, lê Bakuman, vai ter uma parte ali que vai ser uma merda absurda, extrema, que você vai odiar, você vai querer me matar, mas leia Bakuman. Eu nunca vou fazer isso. Então, eu não recomendaria. As partes que eu gosto de Bakuman ainda são uma das coisas que eu realmente mais gosto em mangás. Então, mas aí que tá. Aí você vai recomendar e falar assim, lê até essa parte e para. Não dá. Não dá. Eu acho que vai. Não, dá pra fazer isso, só é uma péssima. Mas eu acho que até o final ainda vai sempre ter um momento ou outro que salva em Bakuman. Eu acho que a discussão de Bakuman também é interessante, porque uma das nossas discussões desse programa é se a gente quer esquecer Bakuman pra sempre ou não. Eu acho que eu não quero esquecer Bakuman e eu acho que as pessoas não vão esquecer. Mesmo que as pessoas não falem muito sobre ele hoje em dia, eu vejo que como um mangá meio cult no futuro, assim, que as pessoas voltam pra ler. Eu não sei se cult. Eu vou dizer que ele é um mangá que as pessoas vão lembrar que existe, mas eu não acho que vai ser um mangá que as pessoas vão relevar partes ruins pra poder dizer que é bom, sabe? Simplesmente as pessoas vão se referenciar a ele por ele fazer alguma coisa que ninguém fez. Se um dia alguém fizer um mangá... Exato, se algum dia alguém fizer um mangá sobre mangakás... Sim, as pessoas lembram bem de Naruto hoje em dia. Não, então, se as pessoas fizerem se um dia sair um mangá sobre mangás e ele fizer um trabalho competente, a gente vai lembrar apenas de Bakuman como foi referência para o tal mangá ser bom. Ele por enquanto só é referência... Não, então, ele só é referência hoje porque não tem nenhuma outra coisa que fez parecido com o que ele fez. E você não vê mérito nisso? Não sei lá, o cagar na sala é um negócio que ninguém fez aqui em casa. Se você cagar na minha sala... Você vai ser o único, mas não quer dizer que eu vou gostar de você. E aí, se algum alguém a ideia de Bakuman foi boa, cagar na sala não é uma ideia boa. Não, uma ideia boa não faz mangá. Faz sim, coi. Não. Tipo assim, eu acho que é um pouco que nem filme clássico. A gente sabe é importante, não é tão bom, mas é importante. Aí as pessoas assistem e falam, é bom porque é importante. Eu não gosto muito que as pessoas fazem isso, mas eu entendo, sabe? Porque eu acho que o fato de ser importante gera uma qualidade porque o cara criou essa importância, entendeu? Não veio... Não é como se a única parte que o autor criou foi escrever e a parte que ficou ruim. Ele fez também a parte que ficou boa, que são as ideias, os conflitos e tudo mais. Sim, eu tô forçando aqui um pouco a minha opinião quando eu digo que acho que o mundo ia ser melhor se nunca tivesse existido. É claro. Se tem alguma coisa, talvez, que Bakuman fez, e talvez foi o melhor mangá da história, talvez até nisso, é porque muito se fala sobre fazer o sonho das crianças, sabe? Esse tipo de blá blá blá, sabe? E as crianças lendo One Piece e sonho e blá blá blá. Eu acho que provavelmente o Bakuman foi o maior mangá que fez as pessoas quererem escrever quadrinho, sabe? Nunca vai ter estatística sobre isso, mas, sabe, até eu lendo Bakuman fiquei com vontade de fazer quadrinho, sabe? Então, eu definitivamente aprecio o impacto cultural dele nesse aspecto. Mas é só isso pra mim, é um impacto cultural. Agora, como uma história, eu acho que vai ser sempre lembrada como algo ruim. Eu acho que nunca vai ter um momento que alguém vai olhar pra trás, além de vocês dois, assim. Existe. Eu não sei, é que eu vejo internet americana e tudo mais, e o mangá ainda é bem, tipo, não bem, mas pra mim todo mundo lembra Bakuman com ressalva. Sabe por que as pessoas lembram bem de Bakuman? Eu tava querendo relembrar a história aqui, aí eu procurei resumos, né?
eu achei uns resumos de volume, mas não tinham todos. Aí eu peguei os resumos dos capítulos do anime. O anime não tem Nanamine 2. Só jogando aqui. E não, o anime, o final do anime é melhor também. O último episódio. Então, lembrem-se sempre com, né, um pouquinho de sal aí, que pode ser por causa de que o anime tira algumas coisas ruins ali da então, obra. Tá vendo? Se você tira 2 volumes de conteúdo de um mangá de 20 volumes e ele já passou a ser algo totalmente aceitável... Não é totalmente aceitável. Tipo 2 volumes. Ele é mais palatável. No melhor dos casos, Bakuman é bom. No melhor dos casos, sabe? Ele é bom. Então, eu não tô falando mais disso. Eu não tô falando mais que isso. No melhor dos casos, da versão do anime que tira uma parte considerável ruim. Agora, ó, isso que vocês falaram sobre o Bakuman, o impacto cultural, as pessoas lembram mal, eu vou terminar a minha parte da discussão com a polêmica que isso talvez seja meio que o Lost dos mangás, sabe? Nossa, por quê? Não, explica só. É uma Lost até hoje. É exatamente isso. Não, então, tem gente que ama Lost até hoje, mas a maioria das pessoas lembra do Lost com, puta, aquela parte final ali, hein? Puta merda. Mas teve um puta no impacto cultural quando lançou. E ninguém ninguém mais fala de Lost hoje em dia. De fato, mas eu acho justo que uma pessoa chegue pra mim. Eu nunca vi Lost, parece ser uma bosta. Mas eu acho justo que a pessoa chegue pra mim e fala: Lost é bom porque foi importante. Eu acho, sabe, eu vou respeitar essa pessoa. Porque a importância veio. Não, eu não acho válido falar que é bom porque foi importante. Mas a questão é que a importância de Lost, independente do final que é discutível, tem gente que gosta, tem gente que odeia, a importância de Lost veio da parte que ele era uma coisa única e que era bem feita, teoricamente. Mas também eu acho que Lost é muito mais sorte o impacto cultural do que Bakuman. Bakuman não foi tão sorte. Foi, tipo, o mote do negócio é o que fez ser importante. Lost foi importante na cagada, eu acho. Um pouco. Não sei, tô chutando aqui. Mas teve uma qualidade lá que foi o que fez ele virar o fenômeno que foi. Não aconteceu tão à toa. Bom, foi reclamado criticamente por um bom tempo. Estamos ciclicamente no mesmo assunto. O julgamento... Não, obviamente, a gente não tem como chegar numa conclusão aqui. A gente poderia ficar falando um pro outro o tempo todo, porque temos nossas opiniões, e esse era o objetivo mesmo, ter essas opiniões diversas. E a conclusão, quem chega é o ouvinte, que é o nosso júri nesse julgamento, no nosso tribunal. Então, comentem por favor, o que vocês acham aí, o que os jurados estão considerando que Bakuman é. Ele deve ser relembrado com carinho, ele deve ser esquecido, ele deve ser relembrado com ressalvas. Coloque aí o seu comentário, vamos aguardar. Ódio, eu acho. Bom, pode ter ódio. Eu vou publicar o link desse podcast no grupo Amantes de Bakuman no Facebook. E aí vocês tá nesse grupo? Eu inventei ele agora. Mas tô Maravilha. Acho engraçado que eu tô me dedicando a isso tudo e eu tô levando um mangá aqui, tipo, minha nota do mangá eu dei 7,5, sabe? Eu não sei que nota eu dei pro Bakuman, não. Eu daria 1. Você deu 4,5. Isso foi uma das minhas motivações, eu achei essa absurda. Eu dei 5,5. Dei 5,5. Ele parece, ironicamente, o judeu parece aquele, tipo, o cara que é ateu porque ele odeia Deus. Ele gosta de Bakuman, só como ele se sentiu muito traído, ele odeia. Não, 4,5. E olhando aqui parece justo mesmo. Eu vou manter 4,5, assim. Caralho, que papo. Olá, nossa, o que eu tô fazendo? Leitura de e-mails, judeu ateu. Leitura de e-mails estranho. Eu vou deixar isso com certeza, achei bem charmoso. Do Mangá Quadrado de número 219, intersecção canais do YouTube, né? Programa bem polêmico de novo. Sempre é, né? Sempre é. Os e-mails que chegam no contato @alquadra.do e também comentários no blog alquadra.do, correto? Correto. Relembrando, hoje em dia deu esses recadinhos na semana passada, mas relembrando, semana que vem reenquadrado de
Hunter x Hunter, Sim. só 3 volumes, não 4, pra gente poder fazer aquela separação de Chimera Ants, que todo mundo fala. 13, 14, 15 volumes. Isso, e na outra semana, na semana seguinte, teremos a estreia do Quadrinho ao Quadrado. Uhum. E vamos falar de Cachalote nesse primeiro programa, então vocês têm que correr pra ler Cachalote nas próximas 2 semanas aí pra acompanhar a discussão com a gente. Se você tem, obviamente dá pra ler numa sentada só. É só um volume bem fácil, bem instigante a leitura, eu diria. Uhum. Maravilha, cara. Então vamos para a sessão Slowpoke Report. Sessão que é coisas do passado ou coisas que não tem relevância com o programa. Começando com o Matheus Santos, 21 anos, design gráfico e ilustrador de São Paulo. Ele mandou uma fanart, né, do cliffhanger da última Batalha Real. Exato, então vai estar aí o link da blog. fanart que ele fez. O que ele acha que vai acontecer? Tem o Pum Pum desenho. Eu tinha esquecido completamente que a gente tinha falado que o Pum Pum ia ter uma cabeça diferente. Eu tava vendo aquele corpo ali, que é isso? Não tô entendendo. Aí eu lembrei, é verdade. O Pum Pum, ele tem a cabeça de nuvem que a gente inventou. A gente vai ter que ir mudando ao longo. Cada encontro é uma cabeça diferente. Não pode esquecer, não. No finalizando o Slowpoke Report com o Walter Matheus Vidigal, o Gugu Liberal. Sim. Que ele mandou um e-mail sugerindo os temas A Escola nos Mangás, né? Meio nos moldes A Violência dos Mangás que a gente fez há muito tempo atrás. Uma boa ideia. E o tema Vale a Pena Acompanhar Mangás, seguindo mais ou menos a mesma ideia que a gente teve do Vale a Pena Acompanhar a Shonen Jump, mas sim, aí mais amplo. Boas ideias sim. Entraram na planilha. Eu não coloquei, mas entrou na minha planilha mental. Vai esquecer. Uhum. Ele também pergunta se Welcome to Competitive Dance Club, o carinhosamente apelidado de Pinto, sim, se terminou bem ou não, pois ele começou agora e está achando muito bom. Olha, ele terminou... Eu ainda não li o final, porque os scans estão na beira de acabar faz meses e pararam de lançar. Caraca, sério? Achei que tinha terminado pelo scan. Faltam uns 3 ou 4 capítulos só. Uhum. E ele teve uma virada ali que foi meio... Parece que foi meio abrupta, mas depois da virada teve tempo suficiente pra fechar a história. O scan ele tá nesse momento. Depois dessa virada tá no tempo pra fechar a história. Eu acho que vai terminar bem. Tá caminhando num ritmo aceitável. Vamos ver como vão ser nos últimos capítulos, se um dia sair esses scans aí, porque faz tempo. Se parou faz tempo. Bom, um dia alguém pega, mano. Sempre tem que ter esperança, né, pra essas coisas. Tomara. Sobre o tema do programa, então, em intersecção canais do YouTube, né, um dos temas mais comentados desse programa foi a grande polêmica do se você tem que ver ou escutar podcasts com a velocidade aumentada ou não. E em homenagem a isso, o @MVTeus fez uma fanart que eu amei, cara. Obrigado mesmo, sobre o debate ali. Eu só fiquei um pouco... não sei, não concordei que eu sou o Homem de Ferro aí na história, porque o Homem de Ferro, ele é o cara que defende o status quo ali, né? E eu sou o cara que tô desafiando nesse caso, então sei lá. Eu vou falar que eu na hora, quando eu vi o tweet, eu falei, que bom que você me colocou no lado correto. Mas na real, eu acho que o Homem de Ferro que é o lado correto. Então, a gente pode trocar depois, qualquer coisa. A gente edita, né? A cara arranca de um lado e depois do outro. Exato. O Depp disse que vê vídeos no YouTube com velocidade 1.5. Ele disse que é uma boa forma de treinar o inglês. É verdade. Você ouve mais rápido e você tem que treinar seu ouvido a velocidade mais casual. Mas só vídeos, podcasts, ele ouve em velocidade normal, porque você ainda não começou a fazer isso. Quando você começar, você não vai conseguir parar. Esse foi o único argumento bom que eu escutei até agora pra escutar ou ver um vídeo com a velocidade aumentada, treinar o inglês. Realmente é um bom argumento. Vou dar o braço a torcer nessa. Se você tiver algum... Eu tô pra ver isso daí, né? Mas se você tiver algum podcast que você, no passado, desgostou porque você achou muito lento, você achou que o cara não cortava os silêncios, por exemplo, talvez ouvindo mais rápido ajude a engolir o podcast. Não sei. Okay. Fica a dica aí. O Grunge achou que ressaltamos a qualidade de One Punch Man. Ele achou que foi meio que como um prêmio de consolação pra quem lê e acha bom, né? A gente comentando de One Punch Man no programa. Ele pergunta, será que não dá pra gostar de uma história simples somente, né? Não, a gente em nenhum momento a gente desmereceu ele por ter uma história simples. A gente só comentou que ele pouquinho. Eu fui um pouquinho grosso demais. Você pelo menos no que tange a mim, tem um pouquinho de razão, Grunge. Desculpa, One Punch Man é bom, sim. Tá muito bom, inclusive, pra caramba. Os últimos capítulos que saíram foram excelentes. Eu já não sei dizer essa parte. Finalizando aqui, o Maurício Xavier, ele diz o seguinte: Hunter x Hunter como Game Theory me deixou inconformado, em parte porque eu gosto de Hunter x Hunter e não gosto de Game Theory, como foi previsto pela gente. Sim. Mas em parte porque não acho que se encaixa tão bem mesmo. Os dois são bem detalhistas, mas Hunter x Hunter é mais, vamos mergulhar nesse
esse detalhe do funcionamento interno dessa coisa para entender isso completamente, enquanto Game Theory é uma investigação mais temática e simbólica e mais extrapolada. Acho que a escolha melhor para Hunter x Hunter seria o falecido Every Frame a Painting ou algo do gênero. Eu aceito a argumentação que talvez não combine tanto com Game Theory, mas eu não sei se eu acho que combina com Every Frame a Painting. Eu aceito a argumentação, não sei se Every Frame a Painting é também exatamente isso. Aliás, saudades Every Frame a Painting. Cadê, né? Nunca mais. O que será que aconteceu? O cara perdeu inspiração? Perdeu... Ou tá finalmente trabalhando em alguma criação autoral dele, né? Algum filme, alguma coisa. Ele é essencialmente editor de vídeo, de filme, né? Talvez. Tomara, quem sabe. Alguma coisa que você queira comentar aí, que você andou consumindo ultimamente, pra finalizar a leitura de e-mails? Eu terminei de jogar Hollow Knight. Excelente jogo. Recomendo fortemente. Hollow Knight, amei. Fazia um bom tempo que eu não jogava um plataformer Castlevania assim, tão divertido, tão bom. Achei que a dificuldade tava no meu, pelo menos, gosto pessoal ideal, sabe? Difícil sem ser frustrante. Recomendo fortemente Hollow Knight. E aí, depois que eu terminei, eu comecei a jogar Pyre, um jogo que você já recomendou aqui na leitura de e-mails. Eu gostei, tô gostando, né? Eu não terminei de jogar. Eu gosto muito da história, tô gostando muito dos personagens. A escolha que ele faz você fazer com os personagens é muito filha da puta, sabe? Tipo, é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais, não quero dar spoiler nem nada, mas escolhas interessantíssimas que você faz nesse jogo. Mas eu só não sou muito fã do gameplay mesmo, só. É uma pena. Do esporte? Eu quero só terminar logo pra ir pra história, que é a parte mais interessante pra mim. Eu acho ok o esporte. Eu não desgosto, não. Eu só acho que o nível de profundidade que o esporte pode ter, eu nunca vou alcançar, sabe? Porque eu não tenho incentivo pra alcançar. Dá pra eu ganhar mais ou menos sempre fazendo as mesmas coisas, assim. Sim, indo com um personagem só e às vezes passando lá no fundo e depois devolvendo, né? Sempre, sei lá, vai pra cima, em vez de pegar a bola, para, espera o cara chegar na bola, joga o golpe, sabe? Sempre fazer mais ou menos as mesmas coisas. Sim. Eu não fazia aquelas habilidades que eles sugerem, sabe? Tipo, você pega a bola, joga no cara, e quando o cara pegar a bola, você vai pra cima dele, e aí ele vai estourar. Eu não precisava fazer isso, sabe? Eu acho que esse era o único problema, que ele tem uma profundidade grande, mas eu não sentia incentivado a jogar com essa profundidade. Mas é um bom jogo mesmo assim, eu tenho que terminar, parece que o final vai... Eu tô esperando uns twists malucos aí, tô bem interessado. Twist não vai ter, não. Não tem um momento tipo Bastion, sabe? Não, tudo bem. Então, ele é mais pra transistor. É mais pra transistor, assim. Okay. Ele é mais contínuo mesmo. O que tá acontecendo vai seguindo com coisas a mais. Assim. Entendi. Bom que você falou isso, então, porque eu já tenho minha expectativa mais controlada, beleza. E você? Sei lá, eu assisti o filme novo do Thor. É um filme divertido, mas eu acho que ele tem, sei lá, dá pra contar umas 6 piadas que tava a mais, assim, sabe? Que era momentos que não precisava. Quando as piadas se encaixam, são piadas muito legais, é bem divertido e tal. Mas teve algumas ali, dá pra apontar o dedo claramente pra elas e falar assim, não, essa aqui não precisava. Você tá tentando ser Guardiões das Galáxias demais, né? Não é nem isso, é só porque é mal colocado mesmo, sabe? Momento dramático que não precisava, uma piada que não precisava, podia ser só, quer brincar que, eu tô tentando parecer heróico, mas isso é cômico porque é heróico. E não, pode ser heróico às vezes, sabe? Um pouco do universo é assim, sabe? O Thor, ele era um cara meio todo super poderoso e heróico, então pode ser heróico às vezes, não precisa ser sempre uma piada, sabe? Não precisa ser tão cínico assim, né? Não precisa negar todos os outros filmes, sabe? Okay. Mas é divertido, pelo menos.
Ok, recomendação da semana é minha, O Judeu Ateu. Exatamente, é sua, vai lá. A recomendação da semana eu vou começar com um nome, quadrinho americano, que eu tinha aqui por um bom tempo. Eu li ele, acho que ano passado, eu achei ok, mas acho que eu vou reler pra ver o que eu sinto direito antes de recomendar. Eu reli mês passado, achei a melhor coisa do mundo. O nome desse quadrinho é Asterios Polyp. Conhece Asterios Polyp? Conheço de ver capas e páginas, mas eu não li ainda não. Asterios Polyp é uma graphic novel americana, escrita e desenhada pelo David Mazzucchelli, acho que é assim que se pronuncia. Ganhador de 3 prêmios Eisner, na época que foi lançado, 2010. Melhor graphic novel, melhor escritor artista e melhor fonte, né? Letreiramento, não sei como fala direito em português isso. A história ela é complexa, mas basicamente a gente vai acompanhar esse personagem principal chamado Asterios Polyp. Ele é um arquiteto de papel, é assim que ele é chamado na história, quer dizer que ele é um grande arquiteto que fez grandes projetos, ele fez grandes, prédios e tal, mas nenhum foi construído. Ele só é renomado pelas coisas que ele fez no papel. E a gente vai acompanhar essa história dele se apaixonando por uma menina e meio que tentando identificar dentro dele, entrando em conflito com a forma com que ele vê o mundo e trata as pessoas. Ele é um cara super pretensioso e tal. A história meio que tem 2 núcleos. Um, a gente acompanha ele no futuro e outro no passado, sabe? A gente acompanha ele meio que depois de alguma coisa que aconteceu, não quero dar spoiler nem nada, que é bem interessante descobrir isso. E uma meio que o caminho dele até o ponto que ele tava e ele conheceu essa menina. Tem esses 2 núcleos, ele vai e volta o tempo todo. É um pouquinho confuso, por isso que eu achei que precisava de uma releitura pra eu recomendar. Definitivamente eu acho que pelo menos no aspecto da história, é uma história que necessita uma releitura. Quando você terminar, você vai ter provavelmente até uma vontade de reler. E é uma história interessante, mas definitivamente o maior atrativo de Asterios Polyp é a arte, é o uso de quadrinização, é balões, é fonte. Dá pra entender porque esse quadrinho é tão renomado assim no meio da crítica, porque realmente o cara faz um uso absurdo de tudo que é possível dentro da mídia quadrinhos, sabe? Cada personagem tem um balão específico que realmente retrata bem aquele personagem. Cada personagem tem uma tipografia específica que realmente retrata bem aquele personagem. O uso de quadros representa emoções, representa personagens. O próprio design dos personagens é realmente significativo do que eles são. Então, por exemplo, o Asterios Polyp, muitas vezes ele é desenhado bem quadrado mesmo. Em alguns momentos ele até vira super simbólico no aspecto que ele é retratado só por meio que polígonos, meio formas concretas, como se fosse um arquiteto mesmo. E a menina que ele descobre, ela é meio que o oposto dele, então ela é desenhada super com curvas finas e o próprio traço é mais orgânico. É muito interessante. Momentos que eles são um pouquinho spoiler, mas no momento que eles se apaixonam, ele mescla os 2 estilos de uma forma excepcional. Acho que talvez o pessoal que já ouviu falar de Asterios Polyp já viu essa imagem por aí, porque é bem memorável mesmo. Então, principalmente nesse aspecto, Asterios Polyp se sobressai completamente. A história é muito interessante mesmo também, vale muito a pena ler. É cheio de simbolismo, pequenos detalhes aqui e ali que necessitam de uma interpretação, sabe? Eu definitivamente adoraria conversar com você sobre 2 horas aqui sobre Asterios Polyp. É muito interessante, cara. É quadrinho ao quadrado material. É quadrinho ao quadrado material. Não sei se quadrinho ao quadrado, é porque quadrinho ao quadrado eu tinha a intenção de fazer só verdade, nacional. Mas nacional. É o segunda potência, então. É a segunda potência. Mas, bom, vamos ver se a gente vai mudar isso também. Beleza. Esse aí é um que tá eternamente no meu radar. Ele só parece que nunca tava na promoção ideal pra mim, sabe? Eu sempre olhava o preço e falava, não, acho que dá pra cair mais esse preço. Eu nunca comprei, mas vou ficar de olho pras próximas vezes que aparecer. É muito bom. A edição brasileira é lindíssima. Volumão, assim, bem grossão, bem bonito. É muito bom, cara. Até uso de cores, cada personagem um traço diferente. Você vê um trabalho imenso do cara de explorar o máximo possível do que a mídia pode oferecer, sabe? É realmente um quadrinho pra quem gosta de quadrinho. E até pra quem não gosta. Mas acho que talvez quem não gosta de quadrinho não vai apreciar tanto quanto quem gosta. Quem tá aqui gosta de quadrinho. Exatamente. Tá no lugar certo. Recomendação da semana então é essa, Asterios Polyp. E é isso aí, então. Até semana que vem. Até semana que vem. The ballerina shoved me out the way. They've got
some lucky numbers left to play. I wish that they would turn back into birds and fly away. Show me the bright side and I'll look till my eyes catch fire. And please forgive me if I leave you feeling uninspired.